Seja bem-vindo à Liga dos Leigos, onde pessoas semi-aleatórias discutem assuntos que não dominam em uma periodicidade a ser determinada. Boa noite a todos. Hoje a Liga está reunida para falar sobre o livro de ficção Ghost Fleet de P.W. Singer e August Cole, publicado em 2015, sem tradução para o português. O subtítulo do livro é Um Romance da Próxima Guerra Mundial, e o seu enredo trata de um ataque da China aos Estados Unidos, onde forças chinesas aniquilam as forças navais americanas no Oceano Pacífico, ocupam o Havaí e tentam estabelecer um novo balanço de poder na região e no mundo. Após o ataque, o livro descreve a reação dos americanos sobre a ocupação chinesa e os esforços militares da sociedade americana para contra-atacar. O livro segue a tendência de tecnotrilhas de Tom Clancy com Tempestade Vermelha e Caçada ao Outubro Vermelho, onde os autores usam tecnologias militares reais, em sua maioria, para especular sobre um conflito militar hipotético. Estamos aqui eu, Zeno Estoico, Pepe, o Peripatético. Boa noite. Salazar, o Luso. Que vai traduzir esse livro para o português e ele vai se chamar Uma Frota Muito Louca. E Jusilei, Encanador. Olá, meu povo e minha pova. Boa noite a todos. Quem gostaria de começar aí as observações sobre a obra? Eu posso começar sobre o meu comentário de que é um livro bastante interessante, né, aí do Tom Clancy, mas eu tive uma certa dificuldade aí em digerir algumas coisas sobre a história, né? Então, a história começa, na minha opinião, com muitas coisas em paralelo acontecendo, que é uma espécie de setup, né, do que vai acontecer, que é uma guerra realmente que acontece. E alguns personagens que eu achei que eram importantes morrem logo no começo. Alguns desaparecem, né? Tem o pesquisador de gás lá do Oceano Pacífico, que tem todo o setup dele e nunca mais tocam no assunto, né? Exatamente. Mas assim, é uma exploração realmente interessante sobre como seria uma guerra num futuro próximo, né? Então, assim, uma coisa legal já que eu achei é o seguinte: não existe nenhuma tecnologia que, de certa forma, já não exista hoje, né? Uhum. Então, assim, o livro acho que foi escrito em 2015, né? Como você falou. Né? Então, muita coisa já está se concretizando e assim, não vai causar estranheza a ninguém, né? Então, por exemplo, o uso extensivo de drones no meio militar, isso já não é uma novidade, né? Eu acho que é interessante como ele se apresenta. O uso de drones é uma coisa bem interessante, mas como ele usa no romance que é interessante e novo, digamos. Eu pulei uma parte aqui que eu tinha preparado. Eu selecionei aqui 4 perguntas para a gente responder durante o debate. Pergunta número 1, uma guerra entre Estados Unidos e China é possível? Se existem motivos, incentivos para isso? Se a guerra seria inevitável ou seria desejável? Ou será que ela sequer é possível? Né? Segunda pergunta, como que se daria o tal conflito? Da forma como é descrito no livro, é um conflito primariamente naval, as marinhas têm papel fundamental. Terceira pergunta, quais seriam as consequências para o mundo de um conflito militar dessa natureza? E quarta pergunta, em um mundo que vive a guerra de quarta geração, será que ainda existe espaço ou necessidade para plataformas bélicas caras, como porta-aviões e até mesmo tanques, que são usados no enredo do livro, mas cujo uso hoje é bastante questionável? Uma guerra contra a China, eu acho que seria possível, sim. Não é um conflito fora do espectro até atual, né? Muito embora eu acho que, assim, em termos de guerra, a gente tem aí um país aí do Oriente Médio que é o pivô de sempre de todas as guerras, né, atuais. A gente vai chegar lá, ele tá na minha lista de omissões. Essa é muito boa. Mas assim, responder a primeira pergunta é muito boa, porque na verdade ela tem que sair o endereçamento dela. Para mim, que dá a plausibilidade do livro, não obstante as fraquezas literárias. Ela é interessante também por causa dessa primeira pergunta. Eu acho que nesse ponto da história a gente tem acesso à doutrina militar estratégica chinesa de documentos públicos, documentos tornados acessíveis, que mostram claramente que a China tem um interesse enorme em recuperar o que eles chamam da área da Pacific Basin, né, a bacia do Pacífico, que hoje está nas mãos da West Navy, eles pretendem recuperar para a marinha chinesa. E em grande parte porque os chineses veem uma ameaça existencial para eles, a capacidade americana de fechar completamente o tráfego marítimo chinês a qualquer momento que eles queiram. Então, nesse particular aspecto, assim, uma coisa que você vê é o investimento tremendo que a China faz constantemente, no que, aliás, ela está à frente dos Estados Unidos, como admitido tanto pelo Departamento de Defesa americano como por analistas externos, especialmente analistas, inclusive, de mercado, que ela está à frente dos Estados Unidos em mísseis hipersônicos, né? Tanto a Rússia quanto a China estão à frente dos Estados Unidos em mísseis hipersônicos, por mais que eles não tenham sido testados em combate, né? E mísseis hipersônicos com capacidade especialmente para destruir porta-aviões. A China chama os seus mísseis de carrier killers, né?
Aircraft Carrier Killers. Os americanos também. Então, sobre esse particular aspecto, sim. Os americanos chamam, estando no outro lado do cano, né, da arma. A vítima e o perpetrador têm o mesmo nome. Então, sobre esse aspecto, sim, me parece que realmente o interesse da China em criar essa area denial para a Marinha Americana é claro e evidente. Não me parece ser o caso, e essa é uma longa discussão, que você pode voltar até no próprio Samuel Huntington, quando ele fala do Clash of Civilization, não me parece o interesse da China estabelecer um império global de domínio direto no modelo clássico, sei lá, britânico, por exemplo. Esse não é o interesse da China, mas é o interesse dela manter uma zona de influência, especialmente marítima, no Pacífico, que permita a ela, quando necessário, anular ou consolidar a Marinha Americana. Eu acho que um termo que eu me lembro bem que os estrategistas militares usam, nesse caso, americanos, ao descrever a estratégia chinesa, grand strategy chinesa, seria area denial, né? E é interessante que isso é abordado no livro, não sei se vocês lembram, logo depois do primeiro ataque devastador, o que é infelizmente para mim, eu acho infelizmente omitido no livro, é só mencionado, mas não é descrito, você lembra que é um contra-ataque da Marinha Americana, eles chamam isso, a China passa a chamar aquilo de, se eu não me engano, de zona de estabilidade, algo desse tipo, quando uma frota americana, uma frota de relief, que eles chamam, tenta cruzar uma certa linha imaginária que a China determinou lá, basicamente ela aniquila de novo uma frota de reforço inteira que está tentando retomar, por exemplo, o Havaí, vocês lembram disso? Então, esse modelo de Air Denial foi exatamente o que ela usou, e nesse caso ela usava mísseis hipersônicos com a capacidade de track, a localização dos navios de propulsão nuclear americanos para aniquilar as frotas. Basicamente era atirar em peixe dentro de barril. Né? Vamos especificar aqui o cenário, porque o livro não se propõe a ser uma previsão, e o cenário que ele descreve é um pouco diferente do cenário que a gente vive, né? Também é pouco descrito no livro. Houve um atentado nuclear, e isso meio que desestabilizou todo o Oriente Médio, gerou uma crise econômica mundial, e o governo comunista chinês é deposto e é substituído por um governo que eles chamam de Directorate, né? Um governo que está mais pro capitalismo de Estado do que pro modelo comunista socialista que eles praticam hoje. Na verdade, é uma aliança entre os militares e os empresários, digamos, chineses, né? Durante essa crise, resolvem que o governo comunista chinês não é eficiente e eles resolvem criar uma nova forma de governo, né? Mas, assim, não fica claro direito, assim, eles não passam muito tempo explicando o que é esse governo, né? O cenário mundial não é tratado. Como que está a situação dos outros países? Né? Eles falam sobre essa crise em Dharan, né, na Arábia Saudita, que gerou tudo esse problema mundial, né? E leva aí a premissa do livro é que os chineses encontram, se não me engano, na Fossa Mariana, uma reserva gigantesca, né, de gás que dá uma segurança energética para a China que ele nunca teve, né? E aí eles resolvem atacar os Estados Unidos para garantir que eles vão ser donos daquela reserva, né? Inclusive, teve o primeiro episódio, né? Quando eles encontram essa reserva, né? Os navios, se não me engano, americanos chegam lá e eles falam que é uma... área de preservação, né? Alguma coisa assim? É uma missão científica, alguma coisa assim, né? Não, eu queria apenas dizer que esse governo chinês do livro, o diretorado, como eles colocam aí, Directorate, que você explicou que é uma aliança entre militares e empresários chineses, isso é basicamente o pensamento da esquerda brasileira em relação a hoje, né? Olha aí, você que é de esquerda, veja como é que vai ficar a China no livro, para você ver o que é de verdade, o que você está achando que vai acontecer no Brasil. No mais, o livro tem também alguns insights interessantes, do tipo dizer que a Indonésia, depois de uma segunda guerra do Timor, virou um monte de países independentes. A Groenlândia se separou da Dinamarca por causa de um pré-sal deles também. E algumas outras questões que não são desenvolvidas no livro, que dariam margem até a outros desdobramentos, mas isso não é abordado com grande profundidade no livro. O cenário mundial é pouco descrito, né? Ele trata basicamente do envolvimento no ataque da China, que é apoiada pela Rússia, e dos desdobramentos dos Estados Unidos. Mas a gente vai chegar lá na questão do enredo. Voltando na questão da possibilidade da guerra, eu fico em dúvida, porque se por um lado os Estados Unidos hoje são altamente dependentes da China e vice-versa, né? Economicamente os países são muito codependentes, por outro lado a China tem se mostrado muito agressiva nessa questão da territorialidade, né? Todo mundo acompanhou lá a questão das ilhas artificiais que eles estão construindo no Mar do Sul da China para reivindicar águas territoriais de outros países, inclusive. É um movimento claramente hostil à autonomia dos países vizinhos. Eu não sei exatamente como é que Indonésia, Índia veem isso, mas imagino que eles devam ficar meio preocupados.
O primeiro protesto nesse ponto foi das Filipinas, que chegou a levar isso até um tribunal arbitral na Holanda, que deu ganho de causa para as Filipinas. A China não reconheceu a sentença, dizendo que eles não tinham legitimidade para isso. Agora, isso é interessante, Zeno, porque... Não, é interessante por causa do seguinte: a China, se for entrar numa guerra dessas, eles têm problemas com praticamente todos os vizinhos. O único que não tem tanto problema assim é a Rússia, que entra como junior partner no livro, né, como parceiro inferior. Mas se você analisar problemas, eles têm problemas de fronteira com Índia, problema com Indonésia, com Filipinas, com todos os países praticamente do Sudeste Asiático. Então, isso daí, numa guerra... E tem, historicamente, conflitos com o Japão, com Coreia, com Coreia do Norte. Numa guerra contra uma potência grande como os Estados Unidos, isso poderia gerar praticamente um todos contra a China, à exceção da Rússia. É a nova guerra do ópio, né? Olha, mas voltando a falar do motivador, porque acho que o motivador ajuda a explicar a possível verossimilhança desse cenário que o Jusilei colocou e por que esses países não se aliariam contra a China. Porque o primeiro aspecto interessante é que o colapso do petróleo, do fluxo normal de petróleo, foi causado, na verdade, pela Guerra Fria entre Irã e Arábia Saudita, né? Basicamente, essa é a ideia que é sugerida no livro, né? Na verdade, é o embate sunita-xiita. E esse embate reverberou uma série de ondas de estabilização, na verdade, como no caso da Indonésia, que em grande medida ajuda a explicar o alinhamento pragmático que os outros países da região fizeram. Não se aliaram imediatamente à China, certamente se retiraram do conflito e se recusaram a se aliar aos Estados Unidos. Isso ajuda a explicar por que esse cenário de todos contra a China, na verdade, não se materializou, né? Eu vejo dois motivos. Um é que a destabilização do fluxo. Lembre-se que o Japão é altamente dependente dessas fontes energéticas. Então, dependendo do tipo de sinalização que você faria ao Japão, quer dizer, se o Japão tiver que depender da Marinha Americana manter as vias marítimas abertas para que ele possa receber energia, e a China propor a ele algum tipo de acordo no qual ele possa se manter, me parece bastante plausível que o Japão resolva se manter neutro e talvez até mesmo amistoso à China. Eu acho que essa seria a grande explicação para isso. Então, nesse aspecto em particular, eu acho que no cenário corrente concordo com você que esse ataque teria o efeito de aglutinação de todo esse parceiro contra a China, mas num caso de estabilização energética, sim, é possível sim que todos eles se alinhem rapidamente Mas imaginando no cenário que o livro trata, né, que a China desfere um ataque, a presença militar nos Estados Unidos no Pacífico é anulada, de novo, pragmaticamente, todo mundo vai se aliar com a China. Ninguém vai, quem vai querer se aliar contra o seu vizinho superpoderoso? Austrália. Não, Salazar, é interessante a Austrália. Eu me lembro do Mark Stein falando de uma entrevista que ele viu que na época seria o almirante comandante-chefe da Marinha Australiana, em 2008, justificando manobras navais com a China. E a resposta dele também bem pragmática foi a seguinte: olha, nós sabemos que os americanos, a US Navy, não vai conseguir manter a presença dela aqui para sempre, não vai conseguir manter nos próximos 20, 25, 30 anos. E quando eles forem embora, quem vai sobrar são os chineses. Então a gente tem que aprender a viver com eles. Para mim, isso é mais um exemplo de pragmatismo de uma nação anglo-saxã que teria uma ligação muito mais profunda com o mundo ocidental, com os Estados Unidos, e ainda assim eles percebem isso. Porque eu acho que esse é outro ponto, viu, Jusilei, que eu acho interessante, é uma extrapolação de uma tendência corrente no livro. Todos percebem a fraqueza, não apenas militar, mas política e demográfica do, colocar entre aspas, do Império Americano. Esse é o grande problema. Não demográfica, não, porque isso está na minha lista de omissões aqui do livro. Eu acho que eles não tocam nessa questão da fraqueza dos Estados Unidos de forma muito contundente, né? É tudo meio... fica não subentendido, não são subtextos, coisas assim, muito, muito leves, eu acho. Que eles focam muito no conflito e na tecnologia. E nos personagens que tem, né? A gente vai falar sobre isso, mas eles não têm muita profundidade. Eles falam da fraqueza industrial. Isso eles abordam bastante, que os Estados Unidos perderam toda a capacidade fabril. E considerando que isso é um aspecto essencial do esforço de guerra. Mas eles não fazem uma análise sociopolítica dos Estados Unidos, por que disso, em nenhum momento eles falam. É bem superficial. Gente, evidentemente eles não fazem, até porque existem mitos americanos que a gente vai... Aqui a gente não tem nenhum problema em falar de spoilers, a gente vai falar do livro todo. No final do livro, na verdade, é a mitologia americana, no qual eles conseguem derrotar os chineses com uma frota de aviões e navios mais velhos, é ridículo. O aspecto é particularmente patético. De novo, isso foi um excepcionalismo americano meio banal. Então, é evidente
evidentemente que eles têm uma dificuldade tremenda em assumir essa fraqueza estrutural americana completa. Em grande medida, eles imaginam a solução para o problema é reindustrializar os Estados Unidos. Na verdade, a solução é muito mais complexa do que essa. Mas eu estou tentando defender esse aspecto do livro, da observação do Jusilei, que é uma observação válida para o mundo corrente, mas o livro é 2025, é isso que você fala, 2025, 2026, não é um negócio assim? A gente imagina que seja por aí. Tem gente que fala que aquela Segunda Guerra da Indonésia, que ele se refere a 2030, mas não é um negócio muito além de 15 anos a partir de agora. Não, ele fala 2026. Mas você veja que para 2026, eu lembro a todos que os Estados Unidos não conseguem hoje derrubar o Maduro. Eu não vou nem falar do Assad. Eles não conseguem derrubar o Maduro. Então essa fraqueza está bem clara, está bem específica, está bem estabelecida. A ausência de apetite por aventuras militares externas dos Estados Unidos é patente, é claro. Apesar de estar há 17 anos lá no Afeganistão e Iraque. Exceto para proteger algum país do Oriente Médio. Ah, sim. Aí há certos países no Oriente Médio que têm um enorme interesse nesse tipo de conflito. Eu me lembro daquele texto clássico que saiu, se não me engano, da Universidade Hebraica de Jerusalém, de um pesquisador lá, com ligações com o establishment de inteligência israelense. Um artigo assim com um título meio misterioso que chamava A Destruição do ISIS é estrategicamente ruim para Israel. É meio difícil entender o que ele queria dizer com isso, mas você sabe como é que é, né, meu? Então, salvo por esse país, eu concordo com você. E, falando da fraqueza, Jusilei, um ponto que eu acho legal, que eu anotei aqui, que eu dei muita risada, é que assim que o ataque devastador aconteceu, tá? Para quem não leu o livro, basicamente o ataque vaporizou a frota americana no Pacífico, destruiu a presença militar americana no Japão, basicamente aquele ataque pela Força Aérea Russa naquela base de marines. Eles não falam os números, mas fica sugerido, são entre 8 e 10 mil marines mortos com bombas explosivas combustível ar paradas diretamente contra a base de marines, né? Tudo isso, o resultado disso é que a OTAN, especialmente o artigo 5 da OTAN, que diz que um ataque a um país, um ataque a todos os países, colapsou imediatamente. A União Europeia inteira falou, Sim. esse é um problema seu, boa tarde com isso. Sim. Isso foi muito engraçado. E você concorda comigo que esse é um cenário bem factível, não, Jusilei? Você consegue imaginar, sei lá, a Holanda ou a França ou a Romênia entrando em guerra para salvar Okinawa? Ou a França. A França tecnicamente não é parte da OTAN, né? Mas enfim. A Europa não consegue nem lidar com os favelados lá do Sudão. Não. Falando de questões militares, a OTAN se propôs a derrubar o governo da Líbia, da época do Gaddafi, e não conseguiu, né? Não. Eles conseguiram destruir um pouco de infraestrutura que existia na Líbia, porque basicamente a Líbia não tinha defesas aéreas e de novo foi atirar em peixe em barril. Mas fora isso, né, eles conseguiram destabilizar o país e foram embora. Então a gente fala, é uma franquia do exército americano, né? Os outros membros estão lá simplesmente para constar. Né? Ninguém tem uma força militar respeitável. Não. Uhum. A Alemanha não tem hoje um submarino operacional, pra você ter uma ideia. Todos estão em manutenção. E, Zeno, me corrija se eu estiver errado, mas até onde eu me lembro, aquele plano da França e da Inglaterra de timeshare, um único porta-aviões, ainda está valendo, né? Eles ainda têm esse plano de aposentar os porta-aviões e dividirem um porta-aviões só. Né? Eu não sabia. Eu me lembro que houve essa história, até onde eu saiba, eu preciso checar, então esse vai ser um fact-check depois, mas até onde me lembro, a história ainda está valendo. O plano é compartilhar o porta-aviões para diminuir custos. O que, desculpa, vocês estão brincando de marinha, né? Isso não é marinha de verdade. Eu me pergunto, pra quê? Pra quê? Se você não consegue sustentar um porta-aviões, pra que você vai ter? É a mesma coisa Marinha Brasileira. Marinha Brasileira tem que ter um porta-aviões. Por quê? Que cenário que você vai usar? Qual que é como é que você forma a escolta desse porta-aviões? Lembrando que no caso específico do Brasil, tem um agravante que a Marinha Brasileira não podia operar aviões de caça, né? Só podia operar aviões de treinamento por causa de uma legislação que diz que avião de caça é só a Força Aérea que pode operar, então eles ficaram 40 anos com porta-aviões que não servia pra nada. Um porta-helicóptero. Simplesmente para dizer que tem. Sim. Então é uma bobagem sem tamanho. E esse é um aspecto interessante do livro, porque obviamente há um debate intensivo nos meios militares, até onde eu pude ler, até onde eu pude compilar informações. Eu, na verdade, estou no campo dos que acham que os porta-aviões são um instrumento do passado, são um instrumento absolutamente obsoleto. O resultado no livro é que basicamente os porta-aviões viraram grandes alvos reluzentes para os mísseis hipersônicos. Isso é outra característica interessante. Destacando aqui uma coisa do enredo do livro que a gente não citou, que os chineses, um dos breakthroughs que eles tiveram lá foi uma capacidade de encontrar reatores nucleares do espaço. Cherenkov.
É interessante isso, mas assim, eu achei que teve uma dose assim, tá? Então ninguém conseguiu prever esse negócio, né? É meio. Não, isso não acho que seja impossível, porque se você for ver a história, os primeiros caças stealth que os Estados Unidos colocaram em operação foram baseados em estudos feitos na União Soviética. Isso. Todo o efeito stealth lá do caça ser cheio de ângulos, né, para dispersar melhor o radar, era um estudo que os soviéticos fizeram, nunca foi para frente, e os Estados Unidos colocaram em prática. Era um paper super obscuro, essa história é muito interessante, na história da Skunk Works da Lockheed, era um paper super obscuro que esperou anos para ser traduzido do russo, de um matemático russo, especialista em geometria de superfície, foi traduzido para o inglês, e foi daí que um engenheiro, relativamente jovem, inclusive, na Skunk Works, achou o paper, e aquele paper, ele, como eles mesmos falaram depois, basicamente 5, 6 pessoas no mundo conseguiram entender a matemática do paper depois de traduzido, né? E foi aí que surgiu a ideia do stealth. E outra coisa, Salazar, pelo menos nesse particular, o que eu gostei, que em algum momento, não sei se você lembra, quando eles estão discutindo o tracking a partir de radiação de Cherenkov, você lembra que um deles fala, a gente chegou a estudar esse problema nos anos 70, 1970, 1980, não sei se você lembra disso, eles falaram, Sim. A gente desistiu de estudar isso porque a gente percebeu que só ia beneficiar, as únicas pessoas que iam realmente se beneficiar são os nossos inimigos, e a gente ficou com medo dessa tecnologia vazar para os inimigos, que sempre vaza, né? Por uma razão. Que eu acho que é uma ideia muito boa da parte deles. Que aconteceria com certeza. Sim, o que me espanta é, assim, em nenhum momento eles explicam, né, foi uma epifânia de alguém, dá a impressão que foi um negócio meio tirado do enredo do nada. Pode ser, né, claro, sempre tem esses breakthroughs na ciência que a gente vem do nada, né. Mas assim, ficou meio solto ali no plot o negócio. Mas enfim, né? Faz parte do desenvolvimento da trama, né? Aceitar que aquilo realmente foram os chineses que identificaram, e, enfim, assim como o ataque cibernético dos chips contaminados também. Isso eu acho até mais plausível, porque inclusive já teve casos, né? De chips vindos da China com código malicioso, né? Só voltando à história da radiação, se eu não me lembro bem do enredo, são os russos que descobrem essa possibilidade e compartilham com os chineses, que implementam lá na estação espacial que eles militarizaram em segredo. Tiangong 3, mas é isso mesmo, vem dos russos, é isso mesmo, foi um breakthrough, uma universidade de Moscou, é verdade, foram físicos russos que, na verdade, os chineses operacionalizaram, eles pegaram a teoria e implementaram, eles aplicaram engenharia à física já descoberta. Mas você concorda que, Salazar, como dispositivo da trama, como plot device, é perfeitamente válido para demonstrar essa imediata superioridade chinesa no ataque inicial, né? Então isso em particular eu achei bem razoável de se aplicar. Eu gostei desse, eu achei dados alternativos, eu achei isso bem interessante. Assim, pautado na realidade, porque eu fui atrás dessa radiação Cherenkov, efeito isso existe, não é? Eles não inventaram para o livro, não, né? Existe esse efeito. Né? Agora, se isso pode ser usado para detectar, né, submarinos nucleares ou navios, isso eu acho que é um plot device do livro. E é um negócio legal, você veja, eu achei que no final eles terem que lançar a mão de propulsão não nuclear, propulsão a diesel, né? Isso foi um negócio interessante. Eu me lembro que durante a Batalha da Inglaterra, a Luftwaffe acabou desenvolvendo uma técnica de tracking dos aviões britânicos que tinha um radar. E uma das coisas que os britânicos acabaram fazendo em algumas das sortidas da Luftwaffe durante a Batalha da Inglaterra foi eles desligavam o radar. Você vê que você volta um degrau tecnológico, na verdade, para conseguir se adaptar melhor ao ambiente do campo de batalha. Isso foi bem interessante. E também é interessante o caso que o Zeno começou a citar, que é o caso da extrema automação e a extrema complexidade dos sistemas de arma moderno, como no caso do F-35, que estavam contaminados, né, com hardware chinês. Isso é muito interessante. Isso sim. Eu achei assim, a gente tem evidências recentes, inclusive, né? Não nessa escala, mas assim, chips contaminados com código malicioso, isso, né? Esse sim é um dos malefícios de você ter toda a sua capacidade industrial de alta tecnologia com um país que é hostil, né? Um país hostil, né? A China é conhecida até por copiar coisas, né? Então, por que não copiar e alterar? Coisas não, copiar tudo, não, né? Por que não copiar e alterar, né? E colocar backdoors, né? Aí eu acho que assim, isso é super pertinente até com o que está acontecendo aí, quem está acompanhando esse embargo do Trump às empresas chinesas, especialmente a Huawei, né? Que é a empresa de tecnologia chinesa aí que tem ligações com os militares, né? Na China. Como todas as grandes corporações chinesas.
Sim, como todas as grandes. Toda corporação chinesa tem ligação com o governo, né? É impossível não ter. Exatamente. Não existe. Não tem startup não governamental na China. Mas você veja, né, Salazar, de novo, isso é em grande parte o resultado do triunfalismo bocó libertário de livre mercado, né? O livre mercado vai prevalecer, então não importa que as empresas tenham o controle chinês, não importa que eles estejam fazendo sistema de guia de mísseis numa empresa associada ao exército chinês, porque o dólar vai falar mais alto. O livre mercado, a mão invisível do mercado, vai corrigir. E eles assinaram NDA, então tá tudo certo. Isso, exatamente. Não, eu tenho um contrato com eles. Essa crença que o Brasil, que, by the way, o brasileiro tem muito, né? Que é tudo grana, é tudo economia, a economia gira o mundo. Essa crença idiota de que não existem outros interesses a não ser econômico. Tanto que a contraposição é sempre são os economicistas pragmáticos versus ideológicos, né? Quantas vezes nós tivemos essa discussão, né? O homo econômico, aquela ideia básica dele, não, veja bem, eu não tenho ideologia, você tem ideologia, eu sou pragmático. Falei, isso é uma ideologia, não ter ideologia é uma ideologia, seu tonto. Não, exatamente isso. É aquela história. Se o circuito lá custa $3 mais barato na China, vamos todos terceirizar nossa produção para a China, qualquer setor, não tem problema nenhum. Como você falou, é uma característica lastimável do Homo economicus. E é um pensamento simplório, né? Antes de tudo, né, na sua origem é um pensamento simplório, de que nada tem consequências além das econômicas, né? Então, assim, tudo na vida é economia. O caralho, entendeu? Então, assim, quer dizer que a economia precedeu a vida, né? Só pode ser, né? Porque não faz sentido nenhum. A economia enterrou a ideologia, inclusive no Brasil, como vocês podem ver nos seus... No princípio da debenture. A debenture virou o Credit Debt Obligation. Exato. Sim. A gente está vendo muito esse debate. Tudo se resume agora à nova Previdência, né? Depois da nova Previdência, os campos vão ser verdejantes, entendeu? Vai ter cheiro de néctar, das flores no ar, né? Vai chover néctar. Isso é uma coisa que me irrita profundamente. Nós todos aqui já passamos por isso, inclusive em interações com pessoas de fora. Quer dizer, não, você tem que parar com discutir, não tem guerra cultural. Agora o que importa é a nova Previdência. Você não percebe que se você perder a guerra cultural, não vai ter nova Previdência nenhuma. É aquela coisa maluca, ela era pervertida. Não importa que o meu filho tá aprendendo a colocar camisinha em banana e tá vendo pinto de travesti na escola. O importante é a nova Previdência. Não é. Porque ela não vai sair. Se você perder o campo cultural, você perde tudo. Tem uma frase ótima, uma formulação ótima do Olavo de Carvalho, fala, a economia na Rússia czarista desapareceu do dia para noite na Revolução Comunista. Alguma coisa que pode desaparecer do dia para noite não pode ser o aspecto mais importante da sociedade. Portanto, tem que ser a cultura, né? Tem que ser a cultura, tem que ser a religião, tem que ser os aspectos étnicos e não a economia, né? Não faz sentido. Esse livro, ele é importante nesse aspecto, né? Para ensinar, por exemplo, num conflito, a economia pode ser até o gatilho de alguma coisa. A gente não tá aqui falando que a economia não é importante, óbvio. As coisas não derivam da economia. A economia deriva, né, de certos aspectos. É o contrário. Fica claro, né, para quem lê o livro e tem mais que 2 neurônios funcionando, né? Ninguém aqui é gênio. Fica claro. Aproveitando o gancho aí que o Pepe fez e mencionou o Olavo de Carvalho também, tem uma questão no livro que é o fato de a Rússia se associar à China como junior partner, que me fez lembrar daquele debate dele com o Alexander Dugin, né, no livro Estados Unidos e a Nova Ordem Mundial. Eu fiquei até pensando que até que ponto isso daí foi meio antecipado, e até que ponto tem relação com o cenário descrito no livro também. Olha, esse é um ponto muito bom, sabe por quê? Eu me lembro do Sergei Sechin, coronel ou general soviético, que era dito militar na China, que passava informações para os americanos. Fica clara a tensão lá, não sei se você lembra. Na verdade, a China imagina que nessa aliança eurasiana a Rússia vai ser o junior partner. Sim. O Dugin e afins imagina que a China vai ser o junior partner, né? Esse é um grande problema para a aliança eurasiana, né? Essa instabilidade inerente, né? Porque os dois lados se veem como senior partner. Hoje o protagonismo chinês, na minha opinião, humilde opinião, é muito maior do que o russo, né? Não que a Rússia não tenha importância no cenário geopolítico, mas a China ultrapassou a Rússia em vários aspectos militares, inclusive. A dominância chinesa e a indústria chinesa tem uma pujança muito maior. É claro, né? Os arsenais russos são gigantes, né? Até da época da União Soviética. Tudo quando se deixar armas nucleares de fora, né? Sim. Era que alguém vai querer usar armas nucleares, realmente a China está à frente. Vamos fazer uma análise considerando a Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial, a Alemanha teve toda a iniciativa, o Japão tinha um exército mais disciplinado, mas o que determinou os vitoriosos foi a questão demográfica
quem tinha maior população e maior produção industrial. Estados Unidos e União Soviética saíram vitoriosos por causa disso. Não era quem tinha as melhores armas, as melhores estratégias, os soldados melhor treinados ou mais motivados. Aliás, parênteses aqui, sabe quando que foi que o último soldado japonês se rendeu na Segunda Guerra Mundial? 70 e pouco? 1970, alguma coisa, né? 1974. Nas Filipinas, não é que ele tava? Filipinas, 30 anos depois do fim da guerra. Vem falar de motivação, né? Mas, Zeno, isso é muito importante, ó, de novo, só para compactar essa sua frase, para reforçar o ponto. Ó. O Zeno falou demografia e produção industrial, mas a demografia advém diretamente de aspectos sem dúvida culturais e religiosos, tá, gente? Sem dúvida. Só para lembrar, tá? É isso, e aí que advém a demografia, só para entender. O Theodore Bill, o Vox Day, ele fez recentemente num post, num blog post dele, muito bom, ele falou, eu vejo hoje, os Estados Unidos estão na situação da Alemanha pré-Segunda Guerra, e a China está na situação dos Estados Unidos. Parece perfeitamente válido, é exatamente esse modelo. Agora, viu, para mim esse é o ponto. Se ele percebe isso, os países circundantes da Ásia percebem isso. Para mim está cada vez mais claro que eles estão percebendo que atachar o destino deles aos Estados Unidos talvez não seja a melhor aposta. Talvez conviver com uma China numa, como é que eles chamam? Uma esfera de coprosperidade seja algo tolerável. Tolerável e preferível. Ô, Juscelino, só voltando aí no ponto que tá falando de uma questão econômica, eu lembrei de outro aspecto interessante que eu achei genial isso, gente. Essa fase do capitalismo globalista, monopolista, de larga escala metacapitalista, o Defense Production Act, que era da Guerra da Coreia, que permitia aos americanos basicamente comandar grandes corporações para produzir em favor do esforço de guerra, e a batalha que se deu dentro da Walmart tentando com um monte de investidores externos tentando questionar nas cortes superiores a legalidade desse ato. Isso eu achei muito interessante, como o capitalismo globalista financeiro que transcende fronteiras, ele não admite a existência de nações e a maneira como eles estavam, na verdade, dispostos a, basicamente, desertar os Estados Unidos, a Walmart, a empresa americana, desertar os Estados Unidos para manter o seu influxo de capitais e de lucros, né? Isso eu achei muito interessante. Vocês lembram que, inclusive, no final, que acabou decidindo o voto foi um dos caras lá, não entendeu que o Sam Walton, quando eles falaram de Sam, era o fundador do Walmart, uma das velhinhas acharam, e um francês ou suíço achou que eles estavam falando do tio Sam. Isso acabou irritando a maioria dos acionistas americanos, que acabaram votando a favor de colocar o Walmart para produzir no esforço de guerra americano. Isso eu achei genial também. A natureza do capitalismo financeiro. Só que isso acontece, do capitalismo financeiro, em países ocidentais. Jamais aconteceria na China. Vocês conseguem imaginar a Howe indo para a Suprema Corte chinesa e desafiando a constitucionalidade de uma ordem do Exército de Liberação Popular Chinês? Eu imagino o CFO da Howe indo lá, o coronel do Exército. Pode deixar que eu te levo lá para Não, entra no meu helicóptero. Entra aqui no meu carro. Entra no meu helicóptero. Exatamente. A gente vai chegar lá rapidinho. Isso foi muito interessante, viu? Isso foi muito legal. Eu não sei se eles perceberam quão profunda foi esse particular aspecto dessa luta, da luta da Walmart versus o governo americano. Imagina a dificuldade que eles devem ter tido para encontrar uma empresa em que isso fosse plausível, né? Sendo que hoje as maiores corporações são todas empresas de tecnologia que agem contra os interesses americanos sempre que possível. Para concluir essa primeira parte, a guerra entre Estados Unidos e China é possível? Possível se a gente levar em consideração a codependência que existe nos países, antes da Segunda Guerra havia codependência entre Inglaterra e Alemanha também, isso não impediu a guerra. Existem motivos para isso? A gente já falou, sim, existem. Interesse da China de aumentar. Civilizacional chinês. Sim, interesse civilizacional, interesse territorial de expulsar os Estados Unidos da área de influência dela. Tem outra coisa que eles citam no livro, que é um certo rancor frente a todas as humilhações que a China sofreu ao longo do século XX, né? Século XIX e XX. Desde a queda do Império, do declínio do Império Chinês até a recente ascensão industrial da China no mercado mundial. Agora, se ela é inevitável ou se ela é desejável, eu não sei dizer. A gente tende a imaginar, quando tem uma troca de superpotências, né, que vai haver algum tipo de conflito. Mas a Inglaterra foi sucedida pelos Estados Unidos e os países continuaram aliados. A gente esperou durante 50 anos que houvesse aí uma guerra entre a União Soviética e Estados Unidos e não houve, né? O que houve foi um colapso da União Soviética. Então, eu não sei se ela é inevitável ou se ela é possível. Talvez os Estados Unidos entrem em decadência antes que esse conflito se torne inevitável. O exemplo que você deu da Inglaterra e Alemanha primordial, os maiores parceiros comerciais foram levados à guerra, né, inexoravelmente. A transição de Estados Unidos para a Inglaterra é uma transição sui generis, única na história, porque eu me lembro muito bem, o Mark Stein fala muito sobre isso, né, tipicamente nos textos, nos artigos dele, né, porque ela se deu dentro da mesma bacia civilizacional. Tem que lembrar que a Inglaterra é praticamente o mesmo povo, né, passou de um império anglo
anglo-saxão para outro. Isso não vai acontecer novamente. Você está falando agora de um pivotamento para duas bacias civilizacionais completamente distintas. A única questão aqui agora é para lembrar do David Goldman, naquele livro dele, Why Civilizations Die and Why Lands Die in Two. Civilizações que estão morrendo têm duas escolhas, né? Breakout, tentar uma última expansão e para ir embora numa bola de fogo de glória, ou breakdown. A União Soviética decidiu breakdown. Não tem nada que garanta que o colapso americano não vai ocorrer com breakout. A gente tem que fazer um juízo, né? Agora tem que fazer um julgamento aqui. O meu julgamento é que a guerra é inevitável porque a decadência militar americana está cada vez mais clara, mas a mitologia nacional americana não permite sequer reconhecer essa decadência. Então o resultado disso, esse impacto, esse embate entre a realidade e a mitologia americana vai fazer com que a única alternativa para ele seja realmente ir embora do cenário mundial com uma última bola de fogo de glória. Essa é meu julgamento da situação. É interessante você falar isso porque essa semana teve lá um incidente no Irã, né? Supostamente abateu um drone americano e tem um monte de gente supostamente bateu um suposto drone, supostamente americano, e tinha gente batendo tambor lá, dizendo que agora vai. Assim, eu vi um vídeo de um general americano comentando que pós 11 de setembro, assim, semanas após, ele teve contato com pessoas, com militares, que decidimos ir para a guerra contra o Iraque. Por quê? Eu não sei. A gente vai. E depois fala, não, na verdade vão ser 7 países que a gente vai intervir ou invadir, não sei qual é o termo que ele usou. Era Iraque, Síria, Líbia, Somália, Sudão. Termina com o Irã, exatamente. O Irã. A gente tá falando de tecnotrillers, deixa eu até falar de um rapidinho de um outro livro aqui, porque eu até anotei outros tecnotrillers, que é um gênero que eu gosto, não pelas suas características literárias, mas pelo exercício de futurologia. Eu particularmente adoro história alternativa, eu adoro esse tipo de que eles chamam em inglês de what if scenarios. É aquele Twilight Last Gleaming, do John Michael Greer. Não sei se vocês chegaram a ver esse livro. O livro também, isso eu vou falar... Não conheço. Em 10 segundos aqui, mas é interessante. Ele começa com os Estados Unidos, tá o peak oil, os Estados Unidos estão com um problema de exportação de petróleo. Há reservas enormes de petróleo que são descobertas, se eu não me engano, no Togo. Eu não lembro agora um país africano, assim, absolutamente irrelevante. Os Estados Unidos resolvem invadir o país, criam aquela mesma coisa, de novo. Eles estão violando os direitos humanos e travestis que querem fazer sexo com crianças. Qualquer que seja a justificativa corrente. As mulheres querem fazer 37 abortos consecutivos, elas não podem. Isso é uma violação dos direitos civis das mulheres africanas. Resolve invadir o país. O ditador do país, percebendo que ele não tem como resistir, ele pede ajuda da China. O livro começa, na verdade, com a China deploying em containers disfarçados mísseis hipersônicos anti-porta-aviões. Eles destroem a Força Expedicionária Americana mandada. Logo em seguida, aviões chineses entram no combate, vaporizam os aviões americanos. A gente pode até falar um pouquinho do F-35, que particularmente é um avião que parece que foi desenhado pelos inimigos dos Estados Unidos. O avião é um desastre, uma desgraça. Só que vai acontecendo uma série de desastres militares sem afetar o território interno americano. O livro termina com os Estados Unidos se dissolvendo em múltiplas pequenas repúblicas. O ponto que eu tô tentando fazer é que você volta na questão da expedição siciliana dos atenienses. Todo mundo vota em algum momento para alguma operação militar que parece simples, que parece que vai ser trivial, como foram todas as outras, e ela acaba tendo uma derrota, e essa derrota acaba sendo absolutamente fatal para o Império. Então, exatamente esse é o meu ponto sobre Breakout. Por isso que eu insisto na inevitabilidade do conflito. Mas é interessante que outros autores veem uma derrota militar americana, que pode perfeitamente acontecer no caso do Irã, pode perfeitamente acontecer, não temos a menor ideia realmente das capacidades do Irã e da ausência e da queda de capacidade militar, de proficiência militar dos Estados Unidos. Pode perfeitamente acontecer nesse caso. E qual seria o resultado disso? Assim, digo, internamente americano. Vocês lembram que o Rubens C. Cooper, famoso, né, ele escreveu um artigo muito bom sobre de política externa, dizendo que, na verdade, a derrota soviética no Afeganistão ensejaria o fim do Império Soviético, porque ia destruir a ilusão da invencibilidade militar soviética. Quer dizer, os grandes impérios têm esses problemas, né? Quando eles estão nessa fase terminal, eles vão sempre avaliar erroneamente o poder, a facilidade de uma certa vitória militar, vão perder, e essa derrota tipicamente tem efeitos devastadores. Pro Império Soviético também, Chernobyl também pesou, né? Acho que o próprio Gorbachev falou disso. E sobre como essa guerra se desenvolveria, eu não tenho grande conhecimento de armamentos e tal. O que eu acho apenas é o seguinte, que não teria, a princípio,
um recurso a uma bomba atômica. Não sei porquê, não sei explicar o motivo, mas eu acho que simplesmente não gostariam de apelar para isso, pelo menos sem um conflito em que claramente tivesse um lado desesperado para vencer, o que eu não vejo hoje num conflito Estados Unidos-China, por exemplo. A arma nuclear serve só pra você tê-la e os outros não usarem contra você, por causa do backlash. As armas nucleares me parecem ser um instrumento mais de dissuasão do que para serem utilizadas de fato. Eu concordo com o Zeno nisso. É um instrumento que não é para ser usado, né? É uma arma exclusivamente de defesa, né? Você tem, os outros sabem que você tem, e sabem o que vai acontecer se você fizer alguma coisa muito errada. Isso aí tá escrito em pedra, gente. Eu acho que é doutrina militar estabelecida tanto pela União Soviética quanto dos Estados Unidos. Já nos anos 50, 60, ninguém vai desafiar essa sabedoria convencional, que é um ataque nuclear tático no campo de batalha vai escalar rapidamente para uma troca nuclear estratégica e vai aniquilar quaisquer dois ou N países que estejam envolvidos. Então, eu não vejo realmente o uso de armas nucleares em nenhuma dessas situações. O que talvez houvesse nesse caso seria uma destruição da capacidade nuclear Sim, do mas outro, você não né? consegue garantir. O problema Mas é esse, não né? o uso- As frotas de submarinos balísticos, elas são o que a gente chama de arma de segundo ataque, ou armas de vingança exatamente para isso, né? Todo o capitão de submarino sabe que se ele receber a ordem de lançar os mísseis dele, isso quer dizer que a nação a qual ele servia já está provavelmente vaporizada, já virou uma ruína radioativa. Ele simplesmente vai garantir que o inimigo pague o mesmo preço. Então esse é o grande ponto. Você lembra daquele livro, um coronel do exército britânico que chama The Third World War, né? A Terceira Guerra Mundial, é dos anos 70. É um dos poucos livros onde eu vejo uma guerra convencional. O Pacto de Varsóvia e a OTAN começando. Na verdade, ela termina com os soviéticos em desespero por estarem perdendo o conflito. Eles lançam um ataque na cidade de Birmingham, na Inglaterra, vaporizam Birmingham. A OTAN contra-ataca vaporizando Minsk e eles param o ataque. Mas isso é muito raro, porque você veja que imediatamente um ataque desse tipo leva a um contra-ataque, né? E onde é que você para isso? Onde você para isso na famosa destruição mútua assegurada. O grande problema da arma estratégica nuclear é que ela tem que funcionar automaticamente, né? Você dá um comando, não dá para ser seletivo como o cenário que o Pepe descreveu, né? Eu vou destruir essa cidade. O submarino tem lá 16 mísseis, cada um com 64 ogivas, e elas vão destruir o país alvo totalmente, né? Não dá para você calibrar a resposta. Então acho que isso é ótimo realmente como arma de dissuasão. A partir do momento que você sabe que você tem, seu adversário tem submarinos nucleares que estão com os mísseis nucleares e você não consegue destruir todos eles antes de um contra-ataque, a destruição do seu país se torna inevitável. Exatamente. Voltamos ao cenário de MED, né? Questão mútua No livro, eles chegam a considerar, tem uma conversa lá do capitão com o pai dele, por que a gente faz cidades desviarem? Porque eles não têm mais confiança na própria tecnologia, né? Sim, bem lembrado. O serviço de inteligência tão infiltrado que eles não sabem, se eles tomarem esse tipo de decisão, se os chineses não vão atacar antes. A gente tá escorregando para o segundo tópico aqui, como que se daria o conflito. Eu queria só descrever como é que é o ataque chinês no livro, né? É um ataque muito para frentes. Começa com um ataque cibernético, anula a capacidade do serviço de inteligência americano, seguido por um ataque que destrói os satélites todos, militares e não militares, né? Os chineses secretamente armaram uma estação espacial. Tiangong 3. Tiangong 3, que era uma estação científica, mas secretamente ela tinha um laser químico que eles usaram isso para destruir todos os satélites dos Estados Unidos no primeiro ataque. Em seguida, eles destroem os porta-aviões e submarinos nucleares americanos com mísseis balísticos e hipersônicos disparados de terra, disparados da China continental, graças à tecnologia lá de detecção da radiação de Cherenkov, e termina com eles invadindo o Havaí, numa operação de forças especiais, basicamente, né? Os soldados tinham sido contrabandeados para o Havaí em navios de carga. Com isso, toda a presença militar no Pacífico dos Estados Unidos é aniquilada. O único navio que conseguiu escapar do ataque ao Havaí é o Coronado, que é surpreendente, né? Porque é um navio basicamente de papelão. Esse, assim como o Zumwalt, que a gente vai falar depois, é um navio que existe de verdade, né? Ele é daquele programa Littoral Combat Ship, que tá para Marinha como o F-35 tá para Força Aérea, né? É uma desgraça de performance sofrível, gastaram bilhões e bilhões de dólares e não sabe mais o que fazer com isso. Navio com casco de alumínio, se eu não me Você engano. falou do Japão também? Não, esqueci do Japão. E os russos apoiam a China, bombardeando as instalações militares americanas no Japão. Que é um ataque surpresa, né? Eu lembro que no começo do livro, ninguém esperava esse ataque, enfim, as bases americanas são vaporizadas. Bom, Salazar, e esse é outro ponto legal do livro, é outra sacada legal, porque a gente vê várias situações reais, como o ataque da Força Israelense ao reator nuclear de Osirak no Iraque, no qual os aviões voam baixo e eles começam a transmitir
simulando serem aviões amigos. Você lembra que os russos fizeram isso lá, eles ficaram em loop tocando mensagens como se eles fossem, se eu não me engano, F-22. Então isso também foi bem legal, esse aspecto de tentar simular o ataque, né? Tentar disfarçar o ataque até o último. Sim, um replay de gerar forças desinformação, amigas, desinformação digamos, com a né? forma de atrasar a resposta. Tecnicamente é uma violação da Convenção de Genebra, né, gente? Ah, é? Não sabia. Se eu não me engano, tecnicamente é. Bom, você lembra que os soldados das Waffen-SS no final da Segunda Guerra que foram capturados vestindo uniformes americanos, e teve mais de um caso, teve vários casos, eles eram imediatamente executados. Sim, porque espionagem. Considerado espionagem. Isto posto, a parte seguinte do livro aí é os esforços dos Estados Unidos de fazer um contra-ataque, né? Mas vamos concentrar nessa parte agora. Vocês consideram que esse cenário do ataque é um cenário viável? Como que se daria esse combate? Porque como o livro que se concentra muito nas questões navais, né, da Marinha Americana, da Marinha Chinesa, esse o cenário acaba reproduzindo um pouco o ataque de Pearl Harbor, né, do Japão a Pearl Harbor, onde o Havaí era o principal alvo, com a diferença que eles ocupam, né, os chineses ocupam o Havaí, que os japoneses cometeram o erro de não fazer. Cometeram o erro de não fazer, você lembra, porque basicamente o Japão nessa época era uma ditadura militar com um imperador, basicamente, que servia como fachada, e você lembra que era uma ditadura militar interessante porque cada arma tinha praticamente autonomia. Você lembra que a Marinha não conseguiu convencer o exército a fornecer tropas para ocupar o Havaí, né? Isso foi muito interessante. Teve isso. Foi muito engraçado. O Yamamoto não conseguiu convencer o general, se não me engano, Genda, o general chinês, que o exército da Manchúria. Não só eles não conseguiam, né? Não conseguiam entrar em acordo, como eram hostis um ao outro, né? Marinha e o exército eram hostis. Isso foi muito engraçado. Vocês lembram, gente? Eu sei que pelo menos o Salazar e o Zeno leram, ou pelo menos o Salazar leu aquele The Next 100 Years do George Friedman. Você lembra que... Sim. Eu não li. Eu li. Então, vocês lembram que também ele descrevia um ataque, né? Naquele caso ele achava que seria o Japão no meio do século XXI, por volta de 2050. Também começava com, além de um cyber-ataque que parece ser fundamental em um ataque de assets, de satélites espaciais, era basicamente um vôlei, né? Um bombardeio de mísseis hipersônicos. Então me parece ser um cenário... A questão do míssil hipersônico é que, na verdade, não há realmente defesa para ele hoje, né? Especialmente se você tem ele em grande quantidade, como é que é mesmo o termo militar que eles se usam, que eles até usaram no livro. Alpha Strike. O ataque de saturação, que é o Alpha Strike, né? Você simplesmente, você consegue, se você tiver uma eficiência de 90%, não importa, você vai receber impactos bastante para basicamente neutralizar a sua força naval, né? Ou suas bases terrestres. Então me parece um cenário bastante plausível. É mais de um cenário onde isso se passa, né? Que o ataque começa com um vôlei. Quer dizer, a gente já citou então, o Next 100 Years, esse livro, o Ghost Fleet, e aquele que eu te falei, o Twilight Last Gleaming, todos os três têm essa característica comum. Ele começa com ataque em larga escala com mísseis hipersônicos. Defesa básica de um porta-aviões hoje contra ataque de mísseis, que seriam mísseis de cruzeiro, são Gatling Guns, exatamente. Né? E algum tipo de antimíssil que simplesmente... Cujas balas não conseguem alcançar o míssil hipersônico, para deixar claro. Não tem tempo de resposta e não tem performance. A alternativa, se eles falam isso no livro, e a Marinha Americana está estudando isso, é usar lasers, né? Eles têm duas coisas, o que eles chamam lá do Meteostorm, né? A ideia de ter vários, você basicamente saturar o espaço à frente do míssil com projéteis, na verdade o míssil acaba colidindo com projéteis, e laser, mas, de novo, veja que as forças militares americanas, pensa no F-35, você falou do Literal Combat Ship, você tem um programa equivalente do Bradley no exército americano, era basicamente disfuncional. Esses programas, elas terminam com veículos, você lembra que o Bradley originalmente, que era um veículo de combate de infantaria, ele não conseguia suportar o impacto de mísseis antitanque, basicamente ele explodia, né? Então eu sou bastante cético quanto à capacidade da Marinha Americana ou das Forças Armadas Americanas de conseguir colocar em tempo essas contramedidas, né? E você tem que lembrar que tanto os chineses quanto os russos estão muito à frente em mísseis hipersônicos, né? Os dois já têm mísseis hipersônicos. A Rússia, inclusive, tem um que desenvolve em conjunto com a Índia, né? O tal do BrahMos, que eu acho que, se não me engano, chega a Mach 7, né? Tem os mísseis Iskander, que eles, inclusive, em tese, teriam até deployed na Síria. Foi um fator que causou certa pausa entre os planejadores militares americanos. Dependendo do que aconteceu, os russos teriam capacidade de afundar vários navios da Força-Tarefa Americana. Acho que hoje, se um navio americano for afundado, realmente vai ser um impacto emocional, cultural muito grande para os Estados Unidos, né? Eles não perdem um navio. Eu não sei o que vai acontecer com esse país, honestamente. Eles não perdem um navio em combate desde a Segunda Guerra Mundial. Eu não sei o choque, o tamanho do choque, porque aí de novo vem essa fratura, né? Essa fratura esquizofrênica entre a percepção da proeza militar deles versus o cenário real, né? Eu me lembro, um dos documentos do Departamento de Defesa que eles produziram tinha
um nome bem interessante, porque você veja que é a gente que percebe isso, que eles chamavam ameaça estratégica dos Estados Unidos no mundo pós-primazia, admitindo que os Estados Unidos não têm a primazia militar, né? Mas isso, de novo, é algo que está agora, muito recentemente, nos últimos 5, 6 anos, que está começando a percorrer as estruturas militares americanas, mas a percepção da mitologia nacional e da população geral não é essa. Um choque tremendo. Como o Salazar falou, pensa na direita brasileira, que imagina que os Estados Unidos são invencíveis e completamente invencíveis para sempre. Choque seria. Eu acho que isso, inclusive, é refletido no livro, né? Porque o livro, eu acho que é a parte do livro que fica ruim, né? É que existe uma narrativa depois do ataque, que é a recuperação dos Estados Unidos, de grande heroísmo, de certos indivíduos e certas situações, que aí começa a virar Hollywood, né? Sim, aí, nesse ponto, eles acabam apelando pro axioma de Sérgio Reis, né? O quê? Hã? O de que panela velha que faz comida boa e estão lá ok. É que é a premissa do livro, né? O livro se chama Gold Fleet porque existe esse termo nos Estados Unidos para... Sim, o James Bond aproveitou isso no Skyfall também, parece que virou uma questão recorrente agora nesse tipo de obra, de até que ponto você consegue usar tecnologia antiga, o back to basics, para fazer alguma coisa nesse mundo de guerras cibernéticas e coisas do tipo. Mas eu não digo nem só disso, né? Começa a surgir os heróis, né? O heroísmo de certas pessoas que vão lá e fazem a diferença. É toda uma narrativa tipicamente americana de que certos indivíduos são extraordinários e que a nação em si é extraordinária. Queria aproveitar para puxar aqui uma da minha lista de omissões que eles não falaram, que é a cultura, o cenário cultural atual de alto ódio dos Estados Unidos, né? Você está educando toda uma geração, os millennials aí, para acreditarem que os Estados Unidos são opressores, que os Estados Unidos é uma história de opressão aos negros, às mulheres, aos gays. Transexuais. Aos outros países. Será que num cenário que os Estados Unidos são atacados, será que essas pessoas que a gente está falando, que foram educadas nessas faculdades todas para odiarem o próprio país, vão se levantar para fazer esse esforço, para entrar num esforço de guerra, ou falar, bem feito, merecido? Eu tenho minhas dúvidas. Mas aí você está completamente correto, mas esse é um tema explosivíssimo que alguém como os autores do livro não teriam coragem de fazer, porque isso toca na questão racial de novo, né? Quem são americanos de verdade? Quem são? Se eu não me engano, foi o pai da Serena Williams que chegou a falar fizeram uma pergunta a ele sobre, se eu não me engano, a guerra do Iraque ou do Afeganistão, um dos conflitos, ele falou, não, mas eu me sinto americano, eu não sou americano. Exato. Eu sou negro, né? Basicamente a minha identidade é outra, entendeu? Agora, hoje os Estados Unidos não são uma nação, eles são um império multiétnico, né? Você lembra que essa semana já houve, a gente não fala sempre de assuntos atuais, mas eu vou falar disso simplesmente porque vai se manter atual, porque isso vai continuar acontecendo. A nossa grande dileta Ocasio-Cortez foi comparar os centros de detenção para imigrantes ilegais a campos de concentração, e aí o outro grupo étnico, os judeus, começaram a atacá-la, chamando-a de negador do Holocausto, porque esses campos não têm execuções em massa, são apenas de detenção, mas você vê que basicamente, imagina um americano nativo, um anglo-saxão, são vários desses grupos lutando simplesmente para estabelecer a primazia da sua etnicidade sobre essa identidade nacional. Imagina exatamente, Zé, esse é o ponto perfeito. Eu não imagino os latinos membros da La Raza e os negros americanos membros dos Black Panthers falando, eu não vou lutar por essa nação imperialista opressora. Ou Antifa, né? Antifa, entendeu? Eu não vou lutar por essa nação imperialista, opressora, por esse regime. Perfeitamente. Mas esse é um ponto que eles não têm coragem de tocar. Esse é um ponto realmente explosivo. Não, claro que não. Mas você concorda, só voltar no ponto de Jusilei sobre os outros países se aliarem aos Estados Unidos na zona de coprosperidade da Ásia Pacífica. Você percebe que os outros países que não têm esses pudores, esses pudendos, percebem isso, tá? Hoje o exército americano é formado, na verdade, quase como uma legião estrangeira, né? Com a confiabilidade dessas pessoas, né? No longo prazo. E os Estados Unidos em si cada vez mais se parece com um aglomerado de pessoas sem nenhuma identidade que os une, né? Então, assim, parece um grande... Eu já fui várias vezes para os Estados Unidos, então, assim, às vezes que eu fui nos anos 90, que os Estados Unidos já era diferente dos anos 80, né? Mas, e mais recentemente, os Estados Unidos cada vez mais parece ser um grande aglomerado de pessoas que vão lá para trabalhar juntos, assim, uma coisa meio estranha. É uma espécie de shopping center com bandeira nacional. É um coworking. Parece exatamente uma zona de trabalho onde tem gente do mundo inteiro trabalhando ali junto. Assim, uma coisa tem um artigo excelente no... Assim, cada vez mais. Se eu não me engano, eu vi naquele excelente site da American Sun, mas o ponto do artigo é America is an empire, not a nation, e é um empire exatamente porque ela tem aquela característica primordial do império
império quer ser multiétnico. Voltando a falar do Mark Steyn, eu gosto do Mark Steyn simplesmente porque ele tem vários desses, assim, sumarizações, essas frases, assim, ele tem aforismo. O ponto dele é multiculturalismo, democracia, fronteiras abertas. Dos 3, escolha 2, né? É isso. Esse é a confiabilidade dessa população local, no caso de um conflito prolongado, porque o ponto, né, o Zeno, você está falando do conflito logo após um ataque devastador no qual o número de mortos foi enorme, né? Sim. Entendeu? A guerra do Iraque inteira, que causou uma fração, uma fricção enorme no país inteiro, nós estamos falando do número de mortos. Você pode confirmar depois, mas o número é por volta de 5, 6 mil mortos. Né? Você está falando de um ano com ataque, estima-se no livro alguma coisa da ordem de 20, 30 mil mortos. Falam de números, mas é considerável. Estima-se. Lembre-se que, por exemplo, a base de Okinawa, dos fuzileiros navais, tem 5, 6 mil fuzileiros, foi completamente obliterada, né? Então, por isso já pode derivar. Mais as frotas. Realmente, essa é uma missão grave, mas eu entendo que o desejo de tentar se manter ao largo disso. Agora, me permita, já dentro dessas perguntas, aqui nas minhas notas, já que nós estamos falando desse aspecto demográfico étnico, o que eu tenho aqui nas minhas notas, a gente falou antes no livro, e isso é um aspecto irritante, que o livro tem as suas Olimpíadas da Diversidade. Né? Eu listei aqui, eu sei que o Salazar vai querer falar sobre isso. Tem um capitão gay do SS Coronado. Aí tem uma professora universitária, uma engenheira super ultra brilhante, que é chinesa, né, apesar de ser americana. Aí tem o super bilionário altamente genial, que é um sudanês. Aí ele é contactado por uma super mulher hacker do Anonymous. Tem a secretária da defesa, que é uma mulher que fuma charuto. A Groenlândia tem uma lésbica. Estabelece uma guerrilha no Havaí, que é basicamente comandada por uma mulher piloto, que era piloto, ela não era nem guerrilheira, não era nem das Forças Especiais, era uma mulher piloto dos Marines. E finalmente a personagem mais irritante, que era a noiva de um piloto de um Marine que foi morto no F-35, quando o F-35 dele foi basicamente hackeado, e que ela se torna uma super assassina que mata uma quantidade enorme de Marines chineses que já são fisicamente, têm a sua capacidade física já aumentada por meio de esteroides e outros medicamentos, e ainda assim ela consegue matar vários deles. Inclusive, em uma das cenas mais ridículas, ela mata 2 caras de uma vez só, quando eles tentam estuprá-la. Por favor, Salazar, eu dei a você o que a gente chama, em termos militares, de um target rich environment. Então, assim, é completamente desnecessário e, assim, mostra o quão contaminado está tudo, né, nos Estados Unidos. Então, assim, num techno-thriller tem que ter a porcaria dos notes, né, você tem que bater em todas as notas necessárias de diversidade, mais uma vez, né, o que não faz sentido nenhum, né, por exemplo, uma mulher assassina que matou 22, né, assim, são personagens que são introduzidos só com essa função de estar lá como quadro de diversidade, porque no plot, na trama do livro, não agregam absolutamente nada, não desenvolvem nada, né? O arco desses personagens começa numa parte e vai a lugar nenhum, né? A maior parte deles não serve nenhum propósito, né? E estão ali realmente como vagas de diversidade. É a hacker, é a cientista, estão ali só para, assim, mais uma vez, né? Não tem sentido algum fazer isso. E, assim, quando você começa a ler isso num livro e tem 1 ou 2 personagens, você até ok, né, passa por cima. Mas, assim, são muitos, né? São muitos. E outra coisa, que eles não servem nenhum propósito, a maioria pra trama. A maior parte deles não serve pra nada. Não precisava ter. Eu acho que no caso da serial killer, aparentes aqui, a serial killer me irritou menos do que o capitão do Zumwalt lá com os dead issues dele lá, que ficava discutindo com o pai o tempo todo. Assim, ficava discutindo com o pai, né? Também tem toda uma psicologia que não precisa, né? Aí entra um fato de que eu acho, tá? Que esses autores, eles são muito bons no que diz respeito à tecnologia militar, a regras de combate, a estratégia, tática. Sim. Eu acho que é o único livro de ficção dele. O outro é um que lá fala de drones e o outro que fala de redes sociais. São livros não de ficção. Salazar, seria justo sumarizar dizendo o seguinte: eles conhecem muito do métier técnico deles, mas como escritores eles não têm talento. Não tem talento. Não tem talento. Porque, assim, vamos colocar em perspectiva. Daqui a 15 anos ou 20 anos que tudo isso se materializar, talvez esse livro seja lembrado pelo que ele previu em relação ao combate, guerra e combate, sobre alguma coisa do cenário geopolítico, mas eles não vão ser lembrados pelas personagens memoráveis, de jeito nenhum, né? Então, assim, se é que esse livro vai ser lembrado, porque a tendência desses livros técnicos de serem datados
dados e todo mundo esquecer isso é alta, né? Deixa eu te falar, eu ouvi o livro 2 vezes, eu não lembro o nome de nenhum personagem, da mesma forma que eu li Red Storm Rising, lá, Tom Clancy, eu não lembro o nome de nenhum personagem, mas eu lembro toda a história, todos os eventos que acontecem. Eu acho que a questão principal desses personagens, especialmente esse que ficou no Havaí, da Major lá, que lidera a guerrilha e da serial killer, é reforçar esse mito da resistência, né, dos Estados Unidos, que eles vão se erguer contra o inimigo enquanto atacados, né? Enquanto trajados, eles se erguem e perseveram, o que faz parte desse mindset atual dos Estados Unidos. Não sei se aconteceria, né? Mas assim, eu sinto que eles tentaram, sei lá, criar aí personagens que tem um arco de história e, assim, simplesmente não funcionou. Eu acho que é uma crítica que eu tenho ao livro. Por exemplo, você tem personagens da história, Mata Hari lá, que era uma dançarina, enfim. Não tem nada parecido, assim, não tem nada memorável, não tem nada... Gasta-se muito tempo nesses personagens. Eu acho que poderia ser resumido. Que tem que ter um plot, tem que ter uma história, senão vira um paper técnico, né? Eu sei, mas é muito mal escrito os personagens. Eu ficava irritado mais, a maior parte do tempo do que... É caricato. É caricato, né? É bidimensional. Por exemplo, você falou os Dead Issues lá do Jamie com o Mike, né? Pra que aquilo? Não precisava ter aquilo. Jusilei, me ajude aqui. Você vai me ajudar nisso. Melhor personagem do livro, o Sir Cavendish. Sim, disparado, o Sir Cavendish é o único que tem algum senso de humor, tanto nas tiradas dele, quanto na seleção da música do Alice Cooper, uma cena que eu não vou dar um spoiler aqui, mas que tem... Não é spoiler, não é spoiler. Fala aí, pô. Ok. Não é spoiler. Isso tá na terceira parte do livro, que é quando os Estados Unidos atacam, mas vai fundo. Sim, Sir Eric Cavendish é um milionário australiano. Ele foi claramente inspirado no Richard Branson, com um pouco do Elon Musk, talvez. Sim, concordo. Só que ele tem uma empresa de paramilitares. Ele é um chefe de uns mercenários. E ele usa o ônibus espacial dele, que teoricamente deveria levar turistas ao espaço, os Space Shuttle, para tomar a estação chinesa e conseguir daí devolver a comunicação aos americanos e tentar pelo menos neutralizar essa parte. Esse personagem, o Eric Cavendish, ele tem algumas tiradas engraçadas no meio do filme, tem aquele comportamento... Livro, não é filme. Do livro, perdão. Tem um comportamento assim que a gente chamaria de flamboyant, né, de excêntrico, porque você sabe que bilionário não são loucos, são excêntricos. E também serve para contrabalancear o pior personagem para mim, não lembro se foi citado na lista que o Pepe fez aí, que é o Lost Boy sudanês, que não acrescentou nada. Quem? Não tem importância nenhuma na trama. Repete. É o Daniel Oboye. Aboye, sei lá. Sim. É uma bosta. Ele não participa dos gritos. Ele não desenvolve nenhuma ferramenta que vai levar a algum ponto na conclusão do livro. Ele tá ali, enfim... Ele tá preenchendo uma cota. O checkmark. Literalmente. É o que eu falei, eles estão batendo em todas as notas, né, da pauta musical da diversidade ali, entendeu? Então, assim, é um personagem inútil. Inútil, né? Mas eu vou puxar mais uns da minha lista de omissões, porque tem cenários hoje, tem hotspots mundiais hoje que envolvem a China que são ignorados totalmente, né? Um é Taiwan e outro é Coreia do Norte. Seriam 2 pontos de conflito aí que poderiam levar a um confronto mais próximo do momento que a gente está dos Estados Unidos com a China, e ninguém diz o que foi feito desses países. Né? Vocês sentiram essa falta também? Eu senti também falta por exemplo, de desenvolver essa parte do Oriente Médio que eles falam da Arábia Saudita, da Arã, mas assim, não contextualizaram nada. Não que eu quisesse que eles gastassem muito tempo nisso, mas ficou ali um negócio meio solto, né? Acho que foi uma opção deles para não estender muito, né, o world building, senão começa a ficar um negócio muito complicado, né? Mas podia ter cortado o Daniel Oboye inteiro e falado mais disso. Acho que seria mais... Podia ter cortado a serial killer. Eu gostei da serial killer. Eu não gostei. Achei assim. Ô, Salazar, o negócio interessante é que o maior e melhor aliado dos Estados Unidos parece que não ajudou muito os Estados Unidos, né? Está na lista de omissões também. Exato. O que aconteceu com o maior aliado dos Estados Unidos, né? Não sei. Aliás, assim, durante a era Obama, o melhor aliado dos Estados Unidos se aproximou muito da China também, né? Que coisa. Será? Não, eu vou dar uma teoria louca aqui. Mas será que no momento da real dos Estados Unidos, o aliado principal dele não vai se aproximar de outra nação, assim, que ele possa ganhar alguma coisa dela, assim, né? Eu não sei. Eles só fizeram isso 3 vezes no passado. Por que eles fariam de novo? Imagina. Você tá sendo... Injusto. Você tá sendo
preconceituoso. Que horror. Outra omissão importante que eu senti aqui é a Organização das Nações Unidas, né? Que não é sequer citada no livro. Não sei nem se ela ainda existe nesse cenário, né? Aliás, não sei se vocês perceberam, não sei se lembram, que o país que é encarregado de entregar o pedido de reparações de guerra para os americanos é o Brasil, né? Parabéns. Sim, Brasil. O Brasil estava 3 Exatamente. vezes. Uma com esse pedido de reparação, uma quando os Estados Unidos utilizam um avião brasileiro para fazer alguma coisa que eu não lembro exatamente o que é. Para resgatar soldados que ficaram isolados lá no Oriente Médio. Exato. E a terceira é naquela parte lá do pior personagem, que a amiga dele pensa em ir pro Brasil, tem propostas de vir para cá. Fazer o quê? Bom, isso também não é desenvolvido. Uhum. Eu nem lembrava. Ela vem pra cá ser Mave. Ela vem pra cá ser Mave, tá? Pra lutar pelo Lula livre, tá? Você não entende. É uma boa tese. Bom, mas só falando então do como se daria o conflito, vocês não acham que é muito mais provável que um conflito entre China e Estados Unidos se aconteça quando a China resolver finalmente reanexar Taiwan? Boa pergunta. Essa é uma boa questão e você sabe que a Rand Corporation há vários anos já sempre roda jogos de guerra bastante sofisticados exatamente sobre esse cenário e nos últimos, pelo menos 3 anos, os Estados Unidos perderam todas as vezes, né? Nos cenários rodados. Você lembra, Zeno, tem aquele livro muito bom também, aquele Riding the Red Horse, Sim, sim. que é do Fox Day Otto. Você lembra que um dos primeiros contos, é um livro meio de contos militares. O primeiro conto era chamado Sucker Punch, é exatamente uma invasão chinesa de Taiwan. Sim, lembro. Muito boa. Que viu, Jocelyn, já que você falou de armas nucleares, a invasão é a parada no último instante, quando Taiwan detona uma arma nuclear secreta que eles têm no leito do oceano. Aí destrói toda a frota de invasão. Gerando tsunami. Eles destroem a frota de invasão com um tsunami. Mas sim, Taiwan, é por isso que eu imagino, 2026, 2030, até esse ponto, Taiwan... Gente, vocês têm que lembrar que Taiwan recentemente aprovou casamento gay. Taiwan é gay. Taiwan tem que voltar pra China. Não tem conversa. Taiwan é gay. Assim, Taiwan não tem a menor condição, né? Eu, digamos assim, que eu não vou ficar, né, não vou perder noites de sono se Taiwan for reanexada. Né? A questão eles são aliados formais dos Estados Unidos. Qual que vai ser a resposta? Se amanhã o Exército de Libertação do Povo Chinês lá resolver invadir Taiwan, os Estados Unidos vão movimentar a frota do Pacífico para fazer uma contra-invasão? Vão mandar uma carta de reprovação? Que carta de reprovação? Mr. Trump vai mandar uma barragem de tweets sick, man. Você vai ver. Ele vai burn o cara com os tweets. Vai ter um tuitaço. Um tuitaço, exatamente. Meu palpite é que os Estados Unidos farão a mesma coisa que fizeram com Inglaterra e França na crise do canal de Suez. Boa. Essa é verdade. Moçada, eu gosto muito de vocês. Eu queria muito ajudar vocês, mas... Perdeu. Nesse momento... Bem, se os taiwaneses eles se declararem judeus, né, aí eu acho que leva um efeito forte. tiver uma mass conversion, aí acabou. Aí a frota inteira do Pacífico vai fazer um ataque nuclear devastador contra a China. Pode ter certeza. Aí, Total War, cenário Total War. Total War, aí não tem jeito. Isso é o segundo holocausto, aí não pode deixar não. É isso aí. Essa é a solução para Taiwan, tá? Se Taiwan, a menos que Taiwan se converta ao judaísmo em massa, pode esquecer. Ninguém vai mover um dedo. E Taiwan sabe disso. A China e Taiwan sabem disso. E os Estados Unidos, todo mundo sabe disso. Esse é o caso. Aí o que me preocupa, Zeno, é um presidente que esteja bebendo da fonte da mitologia e imaginar que ele pode fazer alguma coisa sobre Taiwan. Uhum. Isso me preocupa. Eu não acho nem que seja o Trump esse presidente. Eu não acho que o Trump seja um presidente particularmente com apetite para guerra, ao contrário do que as pessoas imaginam. O Deep State americano tem um apetite enorme para guerra. O Trump parece estar sendo capaz até agora de manobrar muito bem nessa situação toda. Quando ele foi praticamente forçado a fazer um ataque na Síria, foi um ataque no qual ele coordenou com os russos e minimizou o dano. Claramente não quis fazer o ataque ao Irã. Na Síria e no Irã, eles realmente tinham uma pressão muito grande que o envolvimento fosse maior. Né? Para os nossos eventuais ouvintes, especialmente o de esquerda, a minha preocupação é se a China tentar anexar Taiwan enquanto um presidente democrata, um presidente de esquerda, esteja no poder. Se ele for uma mulher, aí eu aposto numa guerra nuclear. Ok. Gostaria de elaborar, por favor? Líderes femininos, especialmente o tipo de personalidade feminina que tem sucesso numa democracia de massa eleitoral, elas são basicamente sociopáticas. Então é bastante natural que elas, sem ter contato nenhum com violência, com conflito militar, imaginem que essa violência será procedural. Eu imagino o cenário onde ela possa escalar até que isso vire uma troca nuclear. Espero que limitada. O meu ponto é, se a Hillary Clinton, ou uma Hillary Clinton, uma Elizabeth Warren, estiver no poder e a China tentando anexar Taiwan... Kamala Harris, que é exatamente mulher incompetente.
estamos perdidos. Honestamente, eu espero que os chineses, se eles perceberem potencialidade de uma mulher democrata ganhar a presidência ano que vem, eles anexem Taiwan antes. Eu espero que isso aconteça, tem uma Russian collusion, tá? Obrigado. Vamos pensar o cenário contrário, porque os Estados Unidos se envolvem em guerra desde sempre, mas sempre eles dão um jeito de serem ou são efetivamente agredidos, ou dão um jeito de passarem por ser como parte agredida, né? Sabendo disso, historicamente, eu acho que a China evitaria fazer o que fez no livro e atacar primeiro, né? O que vocês acham? Não, depende. Veja, como você mesmo colocou, se os Estados Unidos forem demonizados o bastante, eu vejo que eles teriam um cenário de moral high ground, de superioridade moral, estabelecido bem o bastante para realizar o primeiro ataque. Não, eu não acho que seria um problema, não, honestamente. Até porque o problema das tentativas americanas de ataque, quer dizer, a geração de casos belli americanos, a qualidade dela está decaindo com os anos, né? Essa última que o Irã tentou explodir um petróleo japonês é ridículo, praticamente um teste de QI, né? Para quem acredita nisso ou não, né? Uhum. Então eu acho que o moral high ground americano, como você mesmo colocou, após décadas de demonização, a partir da fonte primordial de demonização, que é a New Left nos Estados Unidos, nas universidades americanas, permite hoje qualquer tipo de ataque vai ser sempre reenquadrado como uma vingança histórica pelo colonialismo, ou qualquer coisa, não precisa fazer sentido, né? Também, claro que a China está atacando os Estados Unidos, é escravidão. Hã? Como assim? Hã? Não importa, entendeu? E a Rosa Parks, né? E a Rosa Parks, isso aí é a Rosa Parks, exatamente. E o Martin Luther King, entendeu? Então, não, esse cenário é perfeitamente possível, sim. O ponto que eu queria colocar, já que você está falando de como a guerra se daria, que eu achei também que teve um tratamento interessante, ainda que tenha sido limitado, como o Salazar colocou, porque teve que gastar tempo com esses personagens completamente idiotas, é a contra-insurgência chinesa com o assessor russo no Havaí. Isso eu achei bem interessante, porque você vê os problemas clássicos de contra-insurgência, a dificuldade de conseguir estabelecer um nível mínimo de confiança com a população. Você lembra que teve um tiroteio numa escola que acabou com crianças mortas, porque o general chinês resolveu atacar com força máxima um depósito de armas dos guerrilheiros americanos que se chamavam North Shore Mujahedin, né, os mujahedins da Praia Norte, e depois teve a igreja que eles destruíram no ataque aéreo, numa igreja no qual havia crianças refugiadas na igreja, havia senhoras, havia civis, que estavam tentando matar a personagem da super assassina lá, da assassina serial. Carrie Sheen. Só voltando no incidente na escola, não sei se vocês perceberam, mas a major lá, a líder dos guerrilheiros, ela escolheu fazer um depósito de armas na escola justamente prevendo que uma coisa assim podia acontecer. Sim. Ia poder ter um tiroteio e isso ia ajudar a causa dela. No momento que os chineses estão tentando fazer lá criar algum tipo de vínculo com a população conquistada, né? Não, eu acho que esse ponto foi interessante. Inclusive o Markov lá, que é o russo, né? Ele é um personagem, pelo menos, que tem algumas motivações interessantes. É um personagem interessante, né? Ele tá ligado aí com essa assassina, né? A mulher, né? A Kate Mahoney, Carrie Sheen lá, sei lá. Mas ele é um personagem interessante, inclusive que ele tem um arco de redenção ali, foi legal, aquilo foi bacana, né? Acho que talvez foi a única utilidade dessa personagem foi ter esse arco do russo aí, né? Pô, Salazar, esse é um ponto muito bom, ó. Eu concordo, eu ainda voto com o Jusilei. O personagem mais divertido, mais agradável foi o Sir Cavendish, mas o personagem mais multidimensional, mais próximo do personagem humano, se você quiser, o maior talento literário desses caras foi na construção do Coronel Markov. Concordo que é muito legal. O Coronel Markov, que é típico detetive da Agatha Christie, né? Tá lá investigando, ele se apaixona pelo assassino, assim. Em certa medida, sim. Resolver o caso. É muito interessante, realmente. Voltando na história dos guerrilheiros, isso ele reflete duas abordagens, né, que você tem quando lida com a população conquistada com insurgência, né? Ou você tenta criar pontes com a população, e serviço social, e se aproximar, tentar fazer algum tipo de ajuda para criar simpatia, que é um caminho longo, tortuoso e frágil, ou se é extremamente brutal, né? Que é o que os chineses acabam resolvendo fazer. Né? Mas, o Zeno, e eu acho que um fator que tem que se levar em conta ao optar por esses dois caminhos é a proximidade civilizacional entre o ocupante e o ocupado, né? Sim. Os americanos estão demonstrando claramente que é o primeiro método, o método de tentativa de conquista da confiança da população não funciona quando vocês são de dois universos culturais, demográficos, civilizacionais diferentes, né? O caso do Afeganistão, né? Estão há quase 20 anos lá e acho que o impacto... Agora que eles saírem, o impacto que eles vão deixar é zero, né? Vai ser a mesma coisa. Zero, literalmente zero. É como se eles nunca
tivesse estado lá. Mas eu achei esse aspecto bem interessante. Em última instância, é o duelo. Na verdade, você deu os dois caminhos e os dois caminhos são representados pelo general, eu acho que chama Shin, eu não lembro o nome do general chinês, que é o comandante, e o coronel Markov, as duas representações. Então esse foi um aspecto bem legal. Eu achei que isso foi bem trabalhado no livro. Que é General Yu, não é? Talvez seja o... Sei lá. Senhores, só uma nota cômica, engraçada. O número de vezes que Sun Tzu foi quoted no livro foi um negócio meio... Se tivesse royalties a serem pagos, esse livro ia dar prejuízo. Ia custar bilhões de dólares o livro. Que coisa irritante, a certo ponto. Irritante, mas pelo menos foi no contexto militar. O problema é você ter isso no contexto de negócio, né? Outro aspecto interessante, eu tô só correndo aqui minhas notas, e quando eu vi isso, eu falei, deixa eu anotar, porque o Salazar em particular vai gostar de lembrar disso. A Groenlândia basicamente é sustentada pela Dinamarca, um bando de esquimós sustentado pela Dinamarca. No primeiro momento no qual eles descobriram como o Zeno colocou o seu próprio pré-sal, a primeira coisa que eles fizeram foi dar um pé na bunda da Dinamarca e declarar independência. Quer dizer, eu aceito ser sustentado por esses brancos racistas dinamarqueses. No momento que eu tenho meu dinheiro, explodam-se eles. Uhum. E outro aspecto é que o pré-sal groenlandês foi descoberto devido ao aquecimento global, né? Sim. Ah, é? Importante. Esse detalhe. Foi aquecimento global. Só repassar, então, pós-ataque, né, a China derrota os Estados Unidos, quem apoia formalmente os Estados Unidos é apenas a Inglaterra, a Grã-Bretanha, né, melhor dizendo, sem a Escócia fez um plebiscito e saiu da Grã-Bretanha, e a Groenlândia depois eu não lembro o nome do país que eles adotam, não é Groenlândia, mas... É um nome esquimó, eu não vou lembrar. Kalalit Nunaat. Tem, muito obrigado. E a Polônia, depois a gente descobre que a Polônia também apoiou os Estados Unidos em troca de armas nucleares, né? Quando eles vão tentar retomar. A Polônia vendeu, né, o apoio e troca de armas nucleares. Um negócio, uma troca bem interessante. E a Austrália, né? A Austrália, mas assim, a Grã-Bretanha e a Austrália não fazem nada além de dar o apoio formal, né? Não tem nenhum envolvimento. Mas o apoio australiano foi mais por meio do mercenário e não pelo governo, né? O Cavendish, né? Que o Cavendish é australiano, né? Se não me engano. Sim, mas o governo apoiou também, tanto é que quando a frota parte de São Francisco lá para invadir o Havaí, eles oficialmente estão indo para a Austrália, né? Pra fazer algum tipo de manobra. É verdade. Bom, tem algum outro cenário de conflito? Coreia do Norte, vocês acham que é um cenário que valeria a pena ser explorado? Coreia do Norte hoje é mais um incômodo para todas as partes envolvidas do que uma parte que realmente gera. Não a Coreia do Norte, porque a Coreia do Sul não quer, né? Esse que é o grande ponto. As pessoas não entendem isso, mas acho que o próprio Eduardo Luttwak, que é um grande historiador militar, tem uma série de artigos interessantes avaliando isso. O grande problema é que a Coreia do Sul tem muito a perder, né? Ela não tem o menor interesse nisso. Sim, quem quer pagar a conta, né? Exatamente. Ela ganha, suponho que ela ganha o conflito, eventualmente ganha o conflito. Seul vai estar em ruínas, né? Não só isso, como quem vai lidar com a reconstrução de um país que está devastado, da economia atrasada, o povo passando fome. Qual é o estimado da unificação da Alemanha? É 1 trilhão, não é? $1 trilhão, algo desse tipo? Quer dizer, e você não estava no mesmo desnível que você está entre a Coreia do Sul e do Norte. Você tem esse ponto excelente, exatamente isso. Né? Quem é que vai pagar por isso? Bom, discutimos aqui os cenários do conflito. Pergunta número 13, que é quais seriam as consequências para o mundo do conflito dessa natureza, né? Como a gente já falou aqui, todo mundo dá o pé na bunda dos Estados Unidos. Não sei se aconteceria no mundo real. 2 países que não são citados, né, que são potências militares na região lá, o Paquistão e a Índia. Os dois têm armas nucleares. A Índia, eu acho que no cenário atual se sente muito incomodada com a agressividade da China nas questões lá de fronteiras de águas territoriais. Não sei o que ela faria numa situação dessa. Alguém se arrisca? A Índia não faria nada se ela não tivesse garantia de suporte americano na região, do qual ela não teria. E o Paquistão é basicamente comprado e pago pela China, né? Então eu não vejo a menor possibilidade. A Índia não vai fazer nada que não inclua um suporte enorme americano. Que é o mesmo problema do Japão, né? O problema que o Japão tem. Então, por isso que eles não fariam basicamente nada. Eu não vejo como. Só para ressaltar, a gente falou isso no começo do livro, uma das consequências para o mundo, que parece muito plausível, muito viável, é a OTAN se dissolve imediatamente, tá, gente? Só para deixar claro. Então é uma organização de papel, né? Digamos que ela já está dissolvida. Ela só vai ser de fato, né? Uma coisa que já é sabida. Era uma organização de aço, virou uma organização de papel. Qualquer guerra é só mergulhar em água. Porque assim, é uma casca vazia, né, preenchida pelos Estados Unidos hoje, né? Aliás, a gente explicou o título do livro, né? O título do livro Ghost Fleet se refere a uma área onde os Estados Unidos armazenam navios de guerra que foram decomissionados, né? Que não vão ser sucateados, eles não vão ser desmontados, mas não estão mais tendo
tendo uso militar prático, ativo. Obrigado. Assim como a Força Aérea tem no deserto de Nevada, lá uma área onde eles armazenam um monte de aviões desativados, alguns antigos, a Marinha tem uma área equivalente. E o livro começa com um navio sendo movimentado para essa área de armazenamento, para essa frota fantasma, né, Ghost Fleet, que é o Zumwalt, que é um navio que existe de verdade, é um navio experimental, era para ter sido o novo paradigma de navio militar americano, mas se revelou um grande fracasso. Ele tem um formato todo diferente, feito com materiais específicos, estava previsto para ele receber armamentos super modernos, mas até hoje ele se revelou uma grande decepção. Eu não lembro exatamente quantas unidades dele tinham sido encomendadas dessa nova classe, mas acho que só tem 3, um ativo e 2 em produção. Eu acho que foram quase 30, se não me engano, e só 3 é que foram de fato produzidas, né? Porque realmente não foi para frente, né? E era a ideia de ter um navio todo stealth, então ele é todo diferente, né? Quem quiser procurar essa classe Zumwalt na internet vai ver que o desenho dele é todo angular, né? Parece que foi um designer alemão todo esquisito que fez. Bom, e a gente chega na terceira parte do livro, que é a tentativa dos Estados Unidos de retomarem o Havaí e contra-atacarem os chineses, né? Então, uma das primeiras coisas que eles fazem é reativar esse navio, Zumwalt, e outros navios antigos que estavam na Frota Fantasma, e uma série de personagens entram lá para tentar apoiar o esforço de guerra. A gente já falou do Walmart vira uma grande fábrica, né? Sim, falamos. Que para mim, essa parte do Walmart me incomodou porque eles começam a usar impressora 3D, né, para produzir praticamente tudo. E isso é uma grande bobagem também, porque a impressora 3D ela é ótima para fazer protótipos, né, para fazer pequenas peças. Para produção em massa de o que quer que seja, ela não é economicamente viável, né? Você não vai, se você quer produzir 1000 peças de Lego, for produzir 1000 peças de Lego na impressora 3D, você vai gastar muito mais caro se comprasse peças que foram produzidas em materiais tradicionais. Essa tecnologia mais especulativa, acho que do livro todo, se for olhar, mais do que a radiação de Cherenkov, mais do que os lasers químicos. A meu ver, é a tecnologia mais especulativa, que eles usam impressão 3D em fibra de carbono, né, algo desse tipo, algum material de carbono. É a tecnologia mais especulativa. E aí entram a gente já falou lá dos empresários do Vale do Silício, né, que tentam organizar um contra-ataque cibernético contra o Directorate chinês, fracassam fragorosamente, e quem acaba resolvendo são os anônimos. Que é também um plot device, assim, meio do nada, né? Eu também achei esse ataque do Anonymous, assim, uma coisa assim... Eu juro que eu comecei a rir quando chegou nessa parte. Que eles falam, tá uma hacker chinesa lá, nesse momento, e aí ela começa a ver a tela toda em branco, aí tem um vulto na tela, e ela começa a receber a mensagem, nós somos anônimos, aquela coisa que o Anonymous fala, né? Nós somos uma legião, blá, blá, blá. Aquele discursinho idiota aí dos anônimos. E para quem tá ouvindo o podcast, eu tive uma discussão rápida com o Salazar, ele deu uma formulação excelente da hacker chinesa. Ele começou a falar, não, porque aquela hacker chinesa começou a hackear ainda enquanto estava no útero, que é basicamente... É assim... Assim, é o jeito, a hacking em qualquer filme, em qualquer livro, é sempre retratado de uma forma tão caricata, mas tão caricata, né? É muito engraçado. Eles não conseguem fazer. Pessoas não técnicas, que não são da área, acreditem em nós. Hacking em qualquer livro, qualquer filme, é uma palhaçada, é uma groselha, não tem nada a ver com... Tirando a Rede com a Sandra Bullock, que é um filme, quase um documentário. Ah, sim. Nossa, é uma coisa de louco. Os IPs com 10 octetos, isso. Excelente. Muito bom, muito bom. Qual era a quarta pergunta, o Zeno? Então, quais seriam as consequências para o mundo de um conflito militar dessa natureza, né? A gente está falando da China, da Índia, a reação da Índia, do Paquistão, o que mais? Como que a economia do mundo seria? Porque hoje a economia gira em torno desse eixo Estados Unidos-China. Se os países romperem efetivamente, definitivamente essa relação, como que se daria, né? Olha, eu acho que se o Lula for solto, o Brasil vai ser a maior potência econômica nesse cenário. Mas com o Lula aliás, livre, exatamente. Acho que a única vez que mencionam Brasil e no livro eles mencionam o Rio e a palavra bunda na mesma frase. Então, assim, eu achei bem accurate, assim, bem preciso. Assim. Na verdade, o pai do Jamie lá, ele vem pro Rio e faz um monte de putaria lá, fica com as prostitutas. Que é basicamente o papel do Brasil no mundo atual, né? Exatamente. Para o Brasil, provavelmente, a implicação de uma guerra dessa seria que ninguém mais andaria de carro, porque o barril de petróleo no livro, por causa desse ataque na Arábia
Arábia Saudita fica em $290, com uma guerra dessa, então a gente vai acabar andando de bicicleta mesmo. Mas o pré-sal, pô, o pré-sal é todo nosso, cara. A gente vai destruir O pré-sal é da antiga Groenlândia agora. Ô Zeno, outra coisa que você mencionou agora o aspecto da economia mundial, uma coisa interessante é que a China destrói o canal do Panamá, Sim, né? ela interdita, né, para atrasar. O navio colide lá com uma das comportas. Eu entendi da estratégia que era para demorar para uma resposta, mas não para impedir totalmente o acesso. Não, você lembra que houve uma discussão entre a ala militar e a ala industrial, Quem ia pagar? quem ia pagar a conta, e eles, em último caso, foi exatamente isso. Eles não quiseram destruir completamente o canal do Panamá, mas atrasar o trânsito de forças do Atlântico Norte para o Pacífico. Um ponto que a gente né? não Esse era o grande falou ponto. é que o plano da China não é invadir os Estados Unidos, não é destruir, é estabelecer um novo balanço de poder no mundo, né? Os Estados Unidos fora do Pacífico, ali todos os países da região do Pacífico sob influência direta da China. Então, por isso que essas ações assim, para os Estados Unidos aceitarem essa nova posição deles no mundo. O que me parece plausível, né? Porque tá em linha com o que a gente vê com os objetivos da China, né? Não acredito que a China quer iniciar a Terceira Guerra Mundial, acho que não é interessante. Novo, né? Fazendo um paralelo com a Segunda Guerra Mundial, eu tenho pra mim que é o que o Japão queria, né? Pelo menos boa parte do Japão queria, né? Quando atacou Pearl Harbor, pra fazer uma negociação numa posição de força. Tipo, ó, vamos entender aqui. Não tinham planos pra invadir a Califórnia, nada disso. Eu permita-me ser a voz discordante, ou pelo menos fazer jus ao meu chapéu de alumínio e sustentar, e eu acho que é uma situação que dá pra fazer com documentos, que é o que o Japão queria e, na verdade, o que a Alemanha nazista queria. Estabelecer uma zona de influência e não dominar o mundo todo. Deixemos isso pra lá. Eu sempre achei que era dominação completa, eliminação de todas as pessoas. Pois é. Pois é, né? A história parece ser diferente, mas deixemos isso para o outro episódio. Bom, voltando pro enredo do livro, aí os Estados Unidos montam essa frota, né, de navios antigos, aposentados. E de aviões, né? Navios e aviões. O papel da Groenlândia é liberar uma passagem ao norte do... Aliás, o Canadá não é citado no livro também, né? Canadá nem México, olha só. Não é citado. O Canadá não é citado. O Canadá tava Nossa, fora. Por que será que o Canadá não é citado? Ele tava lavando o cachorro esse dia, né? O Canadá. Ele estava em fé. Tava lavando o cachorro esse dia, não Por deu. que Não puderam ajudar. o México também será que não é citado? Bom, aí voltando aqui, então, a Groenlândia usa os quebra-gelos deles para abrir passagem para a frota do Atlântico pelo norte, porque pelo sul está interditado por submarinos chineses, o canal do Panamá, como a gente falou, tá semi-destruído, e essa frota do Atlântico vai se unir a esses navios sucateados que vão fazer a operação do Havaí. E o zoom out é reativado com algum... Aí entra um problema do cacuete, um dos cacuetes dos militares americanos, né? Se a tecnologia não tá funcionando, o que a gente precisa é mais tecnologia. Muito bom, é isso mesmo. Se o F-22 foi meio decepcionante, é porque a gente não fez o F-23. Esse é sempre assim, né? O F-22, só pra vocês saberem, eu não tô falando do F-35, mas eu acho que a história vocês vão gostar. O F-22, um esquadrão de F-22, que é antes do F-35, o F-22 é antes, ele estava voando sob a linha internacional da data, no Pacífico, todos os computadores de bordo resetaram ao passar pela linha internacional da data. Parabéns. Os aviões ficaram completamente cegos e os pilotos mesmo disseram, se a gente tivesse com mau tempo e não tivesse os aviões tanque voando com a gente não teria perdido o esquadrão inteiro. Teria que ejetar. E o F-22 tem, se eu me lembro bem, alguma coisa tipo 20 milhões de linhas de código. O F-35 tem 30 e poucos milhões. O F-22 é sensivelmente superior ao F-35 em termos de performance, né? E já tá desse nível, imagina quando o F-35 tiver que enfrentar combate. Mas o ponto é exatamente esse que o Zeno tá fazendo. Quer dizer, a tecnologia, mais tecnologia. Tecnologia é frágil. Ela só é frágil porque a gente não pôs mais camadas de tecnologia, mais camadas de abstração. E aí eles rearmam o zoom out com uma arma que existe de verdade, o protótipo, né, que é uma railgun, que é uma arma que dispara projéteis usando campos eletromagnéticos. Aí entra a cientista chinesa que vai desenvolver uma super bateria líquida, né? Não lembro exatamente a descrição da bateria, alguém lembra? Não, também não lembro. Zeno, só também para dar um outro contexto interessante, a arma do zoom out que existe, na verdade é baseado numa arma real, né? Hoje em dia, cada projétil custa $800 mil para disparar. Você vê que é um negócio bem viável, né? Para você manter em larga escala, né? É muito fácil fazer um ataque de larga escala. Conceitualmente, pelo menos, eles pensavam em colocar a railgun nesse navio, não? Sim, não, esse é o ponto. A railgun foi criada para esse navio porque a ideia é fazer ataques de estaturação com um projétil que é mais rápido do que míssil, pelo menos mísseis simplesmente supersônicos, não hipersônicos, é mais resistente à interferência eletromagnética, é praticamente invulnerável contra medidas, como você falou, da Gatling Gun, né? E é muito mais barato.
Só que o resultado é que sai um projétil com uma arma que custa $800 mil por projétil e basicamente precisa de várias usinas nucleares operando para fornecer energia elétrica para isso, né? A arma que eles têm, o protótipo, pelo que eu li, ele consome mais ou menos a mesma energia que por tiro de uma pequena cidade, né? Então, pois é, mas aí entra o seu ponto, né? A solução, qual foi? Então vamos colocar. Então agora a gente criou uma tecnologia ultra sofisticada de arma de trilho eletromagnético, agora a gente vai colocar mais tecnologia para criar uma bateria quântica que absorve a energia do universo paralelo através do buraco negro para conseguir alimentar essa arma. Entendeu? E vai colocar isso na batalha. Ainda mais baterias que são tecnologias super, super fáceis de se desenvolver, né? Super simples, exatamente. Né? Desafio bem. E para colocar em navios, particularmente, é perfeito. Conceitualmente faz sentido, né? Mas assim, na prática. Acho que o fator de coolness de uma arma de raios é muito alto, né? Acho que eles não resistiram a isso, tiveram que colocar no livro. Não, a Railgun, ela não é de raios, né? Ela dispara um projétil metálico sólido usando campos magnéticos, né? A diferença de um canhão convencional é que ela não tem propelente, nenhum explosivo, né? É o campo eletromagnético gerado pela bateria mágica lá que a mulher inventou que possibilita a arma funcionar. Mas o Zoom Out também tem canhões laser, né? Laser não químico, laser gasoso, que eles usam para derrubar... Isso é uma tecnologia que já está sendo considerada, né? Aliás, em Israel um sistema de defesa antimísseis lá contra os foguetes do Hamas, que é o Iron Dome, né? Que um dos problemas dele é que esse também é super caro. Cada disparo lá custa uma quantia financeira considerável para interceptar projetos super baratos de se produzir. Uma das alternativas para isso é eles começarem a usar laser em vez de mísseis, né? E esse é o fator de coolness que eu falei que eu acho alto, que no livro eles colocaram, porque, poxa, raios laser, faz né? todo sentido. Não, mas isso é uma tecnologia plausível, acho que é muito mais plausível do que a Railgun. É plausível, mas assim, não é um negócio que você vê em larga escala, né? Como você mesmo disse. Voltando no livro, lá no maldito do livro, Riding the Red Horse, tem um ensaio lá que fala de lasers no campo de batalha que o autor acha que isso daí vai ter uma mudança de paradigma muito grande. Vão se baratear muito e vai mudar muito a forma como as guerras são travadas. Tomara. Tem dois ensaios muito bons no Riding the Red Horse de combates no espaço, né? E o outro é de lasers no campo de batalha. São dois altamente recomendados. Aliás, esse livro eu recomendo fortemente. O Jusilei falou na semana passada, ou o Zeno falou na semana passada, do paper que fala sobre a grande estratégia soviética, stalinista para manutenção de guerra. É desse livro também, o Watching Tigers Fight, alguma coisa desse tipo. Então esse livro eu realmente recomendo, ele é muito bom. O Salazar, mas você concorda que das tecnologias colocadas, eu não sei, vocês me digam aí o que vocês acham. Eu acho que a tecnologia mais especulativa, menos plausível de ser implementada na realidade corrente é a impressora 3D com fibra de carbono, com tubos de carbono, com nanocarbono, seguida da bateria, e o bateria detector mágica. de A terceira não, para mim não é o BrainGate. Nós não falamos do BrainGate. O BrainGate, que ele usa para espionar o cérebro do russo. Mais especulativo? Não, mais especulativo. Que ele faz um escândalo dos pensamentos do general do Sergei Setin, né? Na China. Calma, é uma técnica de interrogatório extremamente invasiva, que eles enfiam sondas de fibra ótica, sei lá o que, no cérebro da pessoa para capturar o que ele está pensando sem necessidade de espancar o cara. Eles hackeiam o cérebro do cara. Não, eu não acho especulativa não, viu? Porque né? se você pegar um fMRI, ressonância magnética funcional, basicamente é isso de forma não invasiva. Mas você não tá lendo os pensamentos da pessoa, existe Especulativa pelo nível de controle, exatamente, pelo nível de controle. Ele conseguia injetar pensamentos específicos no cérebro do cara enquanto interrogava. Aí não. É por isso que eu chamo de altamente especulativo. Aí, baseado perto disso, os lasers, honestamente, são perfeitamente plausíveis. Os lasers, a Railgun, já tem o protótipo, tudo bem, né? Agora, deixa eu tentar lembrar se tinha mais alguma coisa que eu achei meio absurdo. Os óculos. Mas os óculos, não. Os HUDs é normal. O heads-up display, essas coisas. Ali eu achei, assim, meio... Tem umas coisas que me soam, assim, já meio datadas, né? Tipo, ficar falando heads-up display. Eu sei que tem aplicações militares que são novas, tá? Para esse tipo de coisa. Mas para mim soa datado HUD. Uma série de coisas que eles falam. Drones, né? São extremamente datados. Tudo bem que o tipo e o uso dos drones é bem diferente, né? Tem o drone que parece o robozinho também, né? Eles falam de o robô que parece um escorpião, né? É um escorpião? Lagosta. Uma lagosta. Então, assim, são coisas que a gente vê aí. Então, a parte dos drones final lá, eu não acho datada, não. Acho uma especulação muito interessante. Não,
eu achei legal também o uso final lá dos drones, né, pra ataque. Que até dois drones, eles são 3 drones, 2 drones eles conseguem afundar um... É porta-aviões? Porta-aviões. Drone kamikaze, sim. Eu achei bem interessante o uso dos drones como força de ataque ali, né? Só para clarificar para quem está ouvindo, né, o que a gente está falando é que no final a Ghost Fleet navios antigos, ela vai tentar fazer um ataque para retomar o Havaí. Ela é acompanhada do que eles chamam de Boneyard Flight, que são os aviões antigos F-15 e F-16 que vão tentar dar suporte aéreo para essa frota, e é uma maneira de tentar garantir que esses aviões mais antigos, F-16, possam lutar com os caças chineses J-1 e com os MiG-35 russos, que são caças da quinta geração, enquanto eles são de quarta. Cada avião é acompanhado do número de drones armados, autônomos, que são capazes de combate supersônico para atacar os aviões russos e chineses, né? Esses são os drones que eles chamam de F-40 Shrike. Tem um drone no mundo real que chama o XQ-58A Valkyrie, né, que faria exatamente isso. A única coisa que eu pergunto a vocês se os Estados Unidos tivessem condições de colocar no campo de batalha esse número de drones assassinos autônomos aéreos, por que os chineses e pelo menos os russos não fariam isso também, né? Isso que eu não entendi. E isso pra mim permeou todo o livro, essa ideia de que porque um lado tem essa tecnologia, o outro não, se eles são super potentes. Mas assim, pode ser explicado, sei lá, explained away de um jeito assim, não, porque os chineses não tiveram esse... Eu acho que ideia, hoje os americanos têm um medo incrível de desenvolver esse tipo de tecnologia de drone autônomo por causa de 2 motivos. Porque isso tem uma mudança, especialmente drones aéreos, né? Isso é uma mudança no status quo lá, de como a força aérea é organizada. Você basicamente não precisa mais de piloto, né? Se não precisa mais de piloto, você precisa de uma força aérea. Isso que tem uma questão. Mas não seria bom, porque o custo humano, né, seria Você não está pensando zero, como né? funcionário público. Você tem que pensar como funcionário público. Você vai tomar uma decisão que pode inviabilizar a sua própria existência. Pensa bem. Vou lançar aqui um produto que vai ser ótimo para o país, vai poupar vidas de soldados do combate, mas eu vou perder meu emprego, minha aposentadoria. Eu acho que eu vi muito Robocop, sei lá. Meu salário vai diminuir, não tem. Eu acho que tem 2 motivos. Um é esse, que vai ter toda essa mudança, vai se tornar mais efetivo do que ter pilotos dentro de F-35, né, mais barato, menos militares mortos. E outro é que se eles lançarem essa tecnologia, imediatamente ou logo em seguida, China, Rússia, Irã, todo mundo vai ter também. Mas você não acha que vai caminhar para isso inevitavelmente? Sim, acredito que sim. Isso vai ser uma mudança de paradigma, de forma como os países lutam entre si. Se você acompanhar ao longo da história, tem uma teoria que tem uma mudança de paradigma de guerra barata e guerra cara. Os primeiros povos antigos lá, quando iam fazer a sua guerra, basicamente eram os camponeses com armas improvisadas, implementos agrícolas improvisados, e era o paradigma da guerra barata. Só que corre um processo de especialização que cria as castas nobres que requer uma dedicação, um processo fica mais caro. Um cavaleiro medieval, um samurai no Japão, ele precisava de toda uma vida de dedicação às artes marciais para poder se tornar eficiente na guerra. Aí chegamos num paradigma de guerra cara. Quando surgem as armas de fogo e 2 dúzias de camponeses lá com mosquetes dizimam qualquer tropa de samurais ou de cavaleiros medievais, a gente chega de barata. Volta-se a guerra barata. E isso foi até a Primeira Guerra Mundial, começo da Segunda, que aí começa a entrar se tornar importantes tecnologias como o avião, e novamente torna uma guerra cara. Hoje a gente está no final desse paradigma de guerra cara, que toda a guerra é feita por forças especiais, que são soldados que precisam de um alto grau de treinamento, um período longo de treinamento para poderem se tornar efetivos no campo de batalha, e tem uma vida útil muito curta, né? Mesma coisa, um drone hoje, o drone é barato, mas o drone, como a gente conhece, o Predator ou o Reaper, eles precisam de toda uma rede de satélites, de rede de comunicação para eles se tornarem eficientes, porque eles estão sendo pilotados remotamente. A partir do momento que você coloca drones autônomos que têm a capacidade de identificar sozinhos, escolher um alvo, tomar uma kill decision, né, que eles falam por conta própria, você volta para o paradigma de guerra barata, porque esse é o tipo de coisa que qualquer um pode produzir. O que vai diferenciar, o que vai tornar o drone efetivo é o software. O software é facilmente copiável. Eu acho que caminha inevitavelmente para isso, né, para automação mesmo. Inclusive robôs, né? Que eu acho que eles não falam muito sobre robôs, né? No livro, né? É que o drone autônomo ele é muito mais fácil de você implementar ele no mar ou no ar do que em terra, porque um carro autônomo para navegar numa rua é muito mais complicado do que um drone voando. Sim. Não, e assim, eu só falo pela especulação, já que eles estavam falando de especulação de tecnologia militar, tem muita pesquisa em cima de robôs. Eu achei que falou-se pouco, mas não é um defeito
defeito do livro, não. Acho que ele é realista porque acho que os drones que eles descrevem lá, os barquinhos lá, os drones caçadores de submarinos e os drones voadores, acho que vão ser as primeiras aplicações. E ali a rede de drones, eu achei interessante justamente esses drones autônomos, não tem nenhum tipo de coordenação externa, né, da ação dos drones, né? E eles tomam as decisões sozinhos, né? É engraçado, né? Isso eu bem não acho que bacana essa seja parte, impossível, mas eu acho que todo mundo morre de medo disso se tornar realidade, né? Vai abrir uma caixa de Pandora que... Imagina, hoje você precisa formar um piloto americano. Quanto tempo demora? Quanto custa? Quanto custa para fabricar um F-35? Mesmo descontando aí todo o programa de desenvolvimento. São tecnologias caras, que são caras de serem mantidas, são caras de serem operadas. A partir do momento que você tem um drone barato, que o cara consegue fazer com, sei lá, qualquer fabriqueta lá, e o software que ele baixa da internet porque é open source, qualquer paísinho aí pode ter uma força aérea muito mais efetiva do que o que os Estados Unidos têm hoje. Sem dúvida vai ser mais complicado o cenário, né? Mas assim, você não acha também que vai escalar a tecnologia dos próprios drones até elas ficarem muito caras, né? Porque cada vez eles vão partir para coisas mais sofisticadas, né? Não sei se vai parar, essa complexidade tende só a aumentar, né? E outro ponto que eu acho que o Zé não está considerando, que eu acho que é importante considerar, é nesse cenário a capacidade de interferir e de induzir os drones a erros vai ser um fator fundamental. Imagina um cenário, na verdade, os drones, eles não conseguem efetivamente voar adequadamente porque eles estão num ambiente de interferência eletromagnética e indução de erros causados em software enorme, né? Então não sei exatamente como é que esse particular aspecto da corrida de software vai ser resolvido. Claro, os drones, os drones americanos hoje são vulneráveis a spoof de GPS, né? O Irã capturou um drone assim, né? Fez o drone achar que ele estava em outro lugar e ele pousou, simplesmente. Exatamente. Achando que era uma base americana. Ok, eu acho que agora as conclusões finais, né? O que eu tinha colocado aqui como quarta questão, que um mundo de guerra de quarta geração ainda existe espaço e necessidade para plataformas caras, complexas. É que a gente começou a falar dos drones, né? Só para explicar aqui a guerra de quarta geração, a guerra moderna de quarta geração é a que a gente vive hoje, né? Com insurgentes, campos de batalha indeterminados, né? Guerra por atores que não são estados. O William Lind fala muito disso no Fourth Generation Warfare, mas por favor, dê uma me corrija se estiver errado, por rápida favor, mas a primeira geração seriam as linhas de batalha no campo, né, como se lutava lá na época da Guerra de Independência Americana, com soldados frente a frente, formando linhas de fogo. A segunda geração começou com as guerras napoleônicas, com uso de artilharia combinada com infantaria, e a terceira geração é a Blitzkrieg, né, onde cada unidade tem sua independência de ação. E a quarta geração é basicamente não tem linhas, não tem campo de batalha e não tem... Os atores não são, na verdade, estados. Né? Com armas improvisadas, sem afiliações claras, não tem uma artilharia, o bombardeio se tornam pouco eficazes para combater esse tipo de coisa. Mas voltando àquele documento que eu falei logo no começo do DoD, o nome do documento é At Your Own Peril, DoD Risk Assessment in a Post-Primacy World. Levantamento de riscos do Departamento de Defesa no mundo pós-primazia. E um dos pontos que é feito, que eu acho interessante, que a reorientação das Forças Armadas Americanas para a guerra de quarta geração, para guerra global contra o terror, na verdade, está causando uma desmobilização das forças convencionais americanas que podem ser usadas num combate de guerra de terceira geração. Então, o interessante do livro, em certa medida, é o que acontece quando você redimensiona todas as suas forças armadas para combater criadores de cabra / terroristas nas horas vagas nas planícies do Afeganistão e, subitamente, você tem que enfrentar de novo uma guerra moderna. Então, esse que é o grande ponto. E assim, os Estados Unidos lutam com um paradigma de segunda geração, né? Onde substituíram a artilharia pelo suporte aéreo. Para quem lembra, vocês lembram daquele avião, que é um avião interessante, que é o AC-130, que é um avião Hércules de carga modificado, que tem um canhão de 40mm, tem um canhão de 105mm, de 40mm e algumas armas Gatling. Vocês lembram que ele é muito efetivo contra terroristas, mas é um avião de carga com vários canhões. Ele tem uma precisão tremenda para matar terroristas. Você consegue imaginar um avião desse durando mais que 30 segundos num campo de batalha moderno contra as defesas aéreas chinesas ou russas? Come on, né? Esse é o grande dilema, né? Quando você está reorientando as forças armadas para combater terroristas, o que vai acontecer quando você tiver que enfrentar de novo uma força militar moderna? E assim, de novo, voltando à história dos porta-aviões, hoje a Marinha Americana se apoia
muito nos porta-aviões como um mecanismo de projeção de força, né? Mas a partir do momento que eles estiverem vulneráveis a mísseis hipersônicos, que força que eles vão projetar, né? Você sabe, a estratégia militar russa, na verdade, foi exatamente, deliberadamente, bypassar porta-aviões, exatamente por conta disso, né? Aquele livro, Losing Military Supremacy, The Myopia of American Strategic Planning, do Andrei Martyanov, que é um estrategista russo, e ele fala longamente sobre isso. Num mundo de railguns, mísseis hipersônicos, eventualmente lasers, assim, os porta-aviões é uma relíquia da Segunda Guerra Mundial, que só faz sentido realmente se você tem que fazer projeção de força contra uma nação que basicamente não tem força aérea e não tem tudo marinha, indica né? que os chineses vão seguir pelo mesmo caminho, né? É muito errado você querer lutar uma guerra nas regras do adversário. Os chineses sabem que os Estados Unidos dependem de porta-aviões. Exatamente esse é o ponto. Mas você veja, o Zeno, mas você veja que por isso que o seu ponto foi importante, eu gostei da sua última pergunta, é errado lutar uma guerra segundo as regras do adversário. É por isso que nesse momento, quando os Estados Unidos se reorientam, ainda que de maneira atabalhada para uma guerra de quarta geração, é que voltar a atacar os Estados Unidos com uma doutrina militar de terceira geração pode ser tão devastador, né? A gente viu isso acontecer, né? Os Estados Unidos se prepararam 50 anos para uma guerra contra a União Soviética. Aí lá nos anos 2000, Saddam Hussein achou que era uma boa ideia enfrentar os Estados Unidos com armamento soviético e doutrina soviética, né? Foi um sucesso. Sim. Você vê só, foi o sucesso entre aspas, mas foram derrotados em menos de 6 semanas, enquanto os afegãos, na verdade, não foram derrotados nunca, né? Sim, eles saíram do campo de batalha, eles negaram o campo de batalha. Como você mesmo colocou, daqui a alguns meses ou alguns anos, no máximo, eles vão sair do Afeganistão, e o Afeganistão, o Talibã vai estar reinado supremo. Esse é o ponto. Vai ter algum comentário final, alguma coisa? Por favor, comece, ô Salazar. Você que abriu, você que fecha. Então, eu gostei bastante do livro, achei a história de especulação sobre como seria uma próxima guerra muito interessante. Os pontos negativos é como eu disse, eu não gostei das personagens, da caracterização deles, do arco de história deles. Eu acho que a maioria dos personagens não agregou muito para a trama do livro, cortado pela metade muito da exposição sobre a vida dos personagens, o que eles fazem. Mas eu recomendo o livro. A única ressalva também, assim, eu ouvi ele em audiobook, né, e eu achei bastante difícil de acompanhar audiobook, porque ele faz muitas... Como é que está estruturado o livro, né? São sessões bem pequenas de narrativa em um determinado local com determinados personagens. E ele fica indo e voltando para esses personagens o tempo todo. Então, assim, no audiobook, você tem que estar muito, muito concentrado para seguir todos esses personagens, que são muitos personagens. Inclusive, no começo, eles introduzem vários personagens que só servem para fazer o setup, né? Fazer criar o ambiente em que a história vai se desenvolver, mas são os personagens... Aí são descartáveis literalmente, né? Porque eles morrem. A maior parte deles morrem ou desaparecem da história. O livro me parece desses típicos livros atuais, onde eles já parecem que estão mirando ali num roteiro para Hollywood. Duvido. Né? Então ele parece que o cara já escreveu o livro pensando num filme, né? Em vender, fazer o auction lá dos direitos. Duvido que alguém vai produzir um filme hoje onde os chineses são os vilões. Não vai vender na China, o filme vai flopar, não tem como. Mas assim, de qualquer forma, assim, a estrutura do livro me lembra muito um filme, né? Seria um grande filme, tá? É uma pena que não pode ser produzido porque a China tem controle, tem censura de facto sobre o que o Hollywood faz ou não faz, mas eu concordo que seria um excelente filme, seria um filme divertidíssimo desse tipo. Mas assim, eu recomendo, mas eu recomendo ler, eu acho que em formato de livro mesmo, e-book. O e-book é bom também porque ele tem muitas notas de rodapé, referencia os equipamentos, teorias que são citados, tem notas lá nos apêndices que citam, remetem aos artigos originais, então é bem como fonte de pesquisa para quem se interessa pelo assunto, é bem interessante. Sim, eu acho que foi bacana. Eu acho que o único ponto que pode ser insatisfatório do livro, além da insuficiência de talento literário, mesmo não valeu o livro pelo desenvolvimento dos personagens, é que o final é uma concessão ao excepcionalismo americano, uma concessão meio tola sobre o excepcionalismo americano, porque basicamente eles ganham o conflito usando aviões e navios muito mais antigos. O desnível tecnológico aumenta ao longo do livro e ainda assim eles ganham. Então essa é a única coisa. Esteja preparado para isso. Ignora esse aspecto, porque é realmente um livro muito divertido, muito agradável de se ler. Se um dos autores se propuserem a fazer um Ghost Fleet 2, com certeza os Estados Unidos vão perder, né? Não tem. Me parece, assim, é um livro que termina até de uma forma meio melancólica, parece que é um canto do cisne, né? De uma potência. Sacrificaram até o último recurso ali para vingar a honra maculada, mas não me parece, no cenário que eles escrevem, que é o preto de uma evolução para
voltar a ser uma potência mundial, né? Parece que foi. É uma vitória Caiu, a China continua pírrica, com né? todas, É uma continua com o seu vitória território, continua com todos os seus recursos, toda a sua indústria, seus hackers e tudo mais, e vai copiar toda a tecnologia que os Estados Unidos colocaram no campo de batalha e usar a seu favor. E me permita me despedir lembrando que, dando na introdução, porque o Jusilei provavelmente vai gostar de falar disso, por alguma razão a Rússia se desmancha em múltiplas repúblicas. Acontece isso? Acontece. Eu não lembro dessa parte. Sim, tanto que eles falam que Moscou tem a Moscow People's Republic. Jusilei, considerações? Bem, o livro Ghost Fleet não era exatamente o que eu esperava. Eu não esperava um livro de ficção. A hora que foi proposto que nós falássemos dele, aí eu peguei, comecei a ler o livro, achei interessante. É o primeiro techno-thriller que eu leio. Nunca li nada do Tom Clancy, por exemplo, Shame on Me completo. E meu conhecimento de armas e de aspectos técnicos é bem inferior ao de vocês, por exemplo. Mas achei uma leitura agradável, tirando aí essas partes do tipo representatividade, esses personagens que entraram pro sistema de cotas, né? E o fato de que esses autores podem ser especialistas em armamentos, mas não especialistas em literatura, tanto que os personagens ficaram um tanto quanto rasos. Mas, para quem gosta de detalhes técnicos desse tipo de ambientação, é um bom livro. Eu gostei, no final das contas, de ler, apesar de ter achado a parte 4 um pouco demorada, um pouco arrastada, mas aí também não sei se era porque eu já estava lendo há muito tempo. Gostei do livro, achei alguns insights também sobre o que pode acontecer com alguns países interessante, embora, evidentemente, você não pode levar isso como uma análise geopolítica séria, ninguém aqui imagina o que vai fazer. E é isso, sobre a Rússia mesmo ter se fragmentado, é o mal de é o risco que qualquer império multiétnico, inclusive os Estados Unidos, nessa configuração que está cada vez mais avançando, pode correr o risco, e a Rússia não está ali a isso, você tem problemas demográficos e aquelas coisas todas. É isso, é um livro interessante, vale a pena, só encare ele por enquanto como uma obra de ficção, ainda que pareçam muitas coisas reais ali dentro. Não, os autores falam logo no prefácio que não tem pretensão de fazer previsão nenhuma, né? Apesar de citar armamentos, equipamentos, locais reais. E a Liga dos Leigos, inclusive, gostaria de reforçar isso, que é importante para você não pegar esse livro como uma bíblia. Uhum. Com certeza, né? O livro nem se propõe, né, a ser uma referência. Não tem nada que o livro esteja ali falando que seja uma verdade absoluta. Não, mas é especulação sobre uma guerra futura contra a China, né? Como eles falaram assim, não vai virar filme porque doesn't play well with China, né? Mas assim, foi escrito como um filme, assim, pra mim tá com roteiro de filme ali. Então, assim, é entertaining, dá pra, assim, entreter bastante, né? Só que as personagens, pra mim, pelo menos, não funcionou nenhum deles. Nenhum deles eu vou lembrar. Daqui a 2 semanas eu tenho certeza que eu não vou lembrar o nome deles, quem eles eram. E aí eu vou lembrar, assim, só da história, do livro em geral, né? Vai lembrar do Zoom Out. Do Zoom Out, Eu acho que E se da fosse Carrie... em português, deveria chamar uma frota muito louca. E se fosse filme, o Mike Simmons, que é o pai lá, que é o militar que acompanha o Zoom Out, ele devia ser, tipo, interpretado pelo, sei lá, Rodney Dangerfield. Não, já morreu, Eu né? sei, um cara como ele. John Goodman. Exatamente. Danny DeVito. Excelente. Mas o livro, não, ele é legal, assim, só não espere realmente um negócio fantástico, porque não é. É um tecno-thriller, ele entrega o que promete. Muito mais técnico do que thriller, mas beleza. Eu sinto falta de livros, assim, de ficção que tem um personagem principal, que tem todo um arco, assim, e aí tem todos os outros personagens, né? Mas os livros também não são mais escritos dessa forma, né? É muito difícil pegar um livro que é escrito dessa forma. Tipo, que nem o Frank Herbert lá, Duna, né? Que é uma saga, assim. É difícil ter isso, né? São poucos os livros que tem. Olha, tem bastante, viu? Aqui hoje é tanto ruído que você encontra no mercado literário que é difícil você encontrar alguma coisa realmente original. Tudo parece que é igual a alguma coisa. É igual a alguma coisa que você já leu. Cópia, né? Mas mais uma vez, né? Como a gente falou, esse livro em particular, talvez eles nem tinham esse objetivo, né? Constatou aqui que o objetivo é realmente ser a especulação sobre a guerra futura, baseado na em tecnologias atuais, né? Que já estão, de certa forma, já existem. Sim, sem dúvida. Ok, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite. Salazar, Jusilei. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Até o próximo episódio. Até o próximo episódio, pessoal. Encerramos aqui nosso episódio de hoje. Links para os livros, filmes e artigos citados durante a discussão estão no site e nas notas do episódio. Assine o feed no site para ser informado automaticamente quando novos episódios estiverem disponíveis. Agradecemos a audiência. Roteiro, produção e edição pela Liga dos Leigos.
música de abertura e encerramento por Hook Sound. Fact-checking por basicamente ninguém.